Está começando agora o ConlistaCast, o penúltimo do ano, e hoje para falar de todas as regulamentações que trouxe a nova lei até o presente momento. E como vocês devem perceber, eu estou em ótima companhia. Amém. Não tá Antônio, não tá Pedro. Eu estou com ela. Você evoluiu, né, Priscila, de convidada várias vezes, né? Quantas vezes você veio aqui no podcast já? Acho que umas 4. Umas 4, umas Mas 5. 40, umas 5, beleza. E agora ela é a nossa apresentadora de hoje, né? Nossa, Como subi que de tá? cargo na empresa. É. Viu? O Antônio que se cuide. Antônio que se cuide, que até a caneca já me deram dele. Ó. Antônio, me perdoa, mas agora é minha. Antônia. Agora você veio pra tá ficar. Feliz agora? Eu tô muito feliz. Olha o Ótimo. cenário como que a gente tá. É um Tudo é um novo. cenário em sua homenagem, que Nossa, é novo. muitas Pra virar a novidades. chave mesmo, pra gente virar a chave pro Adorei. ano que vem. Tá muito lindo, bem, hein? né? A gente tem várias novidades também que estão por vir. Nossa. Outros convidados, você já é de casa, né? Mas tem Eu não dois sou mais convidada, né? Não é mais convidada. E nós temos outros dois convidados aqui que eu quero... Ô, Will, por gentileza, sobe na tela pra gente os convidados e apresente eles pro público. Vamos lá, Bruno. Hoje, dois ilustríssimos convidados. Murilo Jacobi, que é diretor jurídico da Jacobi Fernandes, e Riolon Advogados Associados, além de advogado, consultor e professor. Também estamos com Anielo Parziali, que é consultor jurídico do Conlicitação. Muito bem, muito bem. bem. Seja bem-vindo primeiro, professor... Ilustres convidados. Ilustres convidados, exatamente. Professor, seja bem-vindo, Jacobi. E também Anielo, o que vocês prepararam para hoje, né? Pra gente poder conversar um pouco. Oh, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Priscila, a oportunidade de estar aqui, satisfação de dividir esse momento com a Anielo também. Olha, vamos falar das regulamentações da nova lei, né? O prazo está acabando, acaba 1º de abril do ano que vem para o pessoal ter que virar a chave obrigatoriamente, então a gente vai falar desse passo regulamentar que precisa para a gente conseguir virar o jogo e já ir para a nova lei de licitações, né? Tô falando muito de jogo, eu acho que foi isso para a Copa do Mundo que não acabou ainda. E aí, Anielo? É verdade, né? Você escreveu um e-book, né? Sim, fizemos um e-book aqui no Conlicitação, né? Com os principais apontamentos aí, as novidades. Está em fase de diagramação e em breve nós ofereceremos aí para os nossos clientes e para todo o mercado de licitação. Vai estar disponível nas nossas plataformas, né? IN73 traz a espinha dorsal procedimental aí da 14133. E o professor Jacobi vai trazer aí bons comentários a respeito, e a Priscila também, né? Eu não sou também mais convidado, né? Eu sou da casa, né? Não, você já é da casa, pelo amor de Deus, né? Comentarista, né? Comentarista. Hoje temos dois Comentarista. comentaristas. Isso a gente tem que evoluir. Mas eu vou deixar a primeira pergunta para a Priscila, para ela estrear. Priscila, vamos mudar um pouco? Faz a primeira pergunta. Para Acho você ótimo. já... aquela já para enquadrar os dois, por favor. Acho ótimo combinar as coisas e mudar na hora. Sensacional. Pra deixar como a pessoa, né? Vamos ver se ela se garante, vamos ver se ela consegue. Mas esse é o teste. Esse é o O teste. Antônio passou por vários testes. O Antônio passou... Não tem como superar o nosso amigo Antônio, que afinal de contas, ele já fez quantos podcasts? Milhares. Já fizemos 100 podcasts, ainda não, né? Só ano que A vem. gente vai completar 100. Mas completar gravados 100. Ô, Bruno, agora essa imagem aí da caneca do Antônio tá parecendo Rodolfo, pô. É verdade, cara. O Antônio quando era mais novo, né? É verdade, Quando era mais novo, tadinho. Poxa, pois é. Então vamos lá, que agora eu tô numa posição muito confortável. Quer só te perguntar? Não, mas a gente pode... É gostoso, né? É legal, né? Só perguntar. Vou perguntar, vou deixar o convidado querendo se virar aí. E eu vou fazer essa pergunta para o Murilo Jacobi. Murilo, a IN73, afinal de contas, já veio aí para regulamentar no âmbito da Administração Pública Federal. E eu acho que, a partir de agora, ninguém mais tem desculpa, né? Afinal de contas, os municípios e estados vão precisar, de uma vez por todas, regulamentarem também os seus critérios de julgamento. E eu te pergunto, a IN73 se aplica também aos municípios, ou eles vão precisar regulamentar para complementar? Como é que funciona? Ou não tem nada a ver? Eles podem ficar tranquilos e regulamentarem da forma como quiserem? Ou vamos ter algum tipo de vinculação aí desses municípios e estados? Muito bem, então a gente já começa quente aqui o negócio, né? Não tem pergunta leve para começar, nada de aquecimento, não. Então vamos lá. Então, primeira questão, a IN73 é uma norma do Executivo Federal, né? Então, e ela regulamenta os órgãos do Executivo Federal.
Lá no artigo 1º ela define isso muito claro. Ela tenta forçar uma barra, e aí eu, desculpa, não decorei os artigos ainda, mas, se eu não me engano, no último parágrafo ali do artigo 1º, ela fala que os municípios que receberem recursos voluntários da União precisam seguir as regras da CIN. Eu me alinho a um grupo de doutrinadores que entende que essa previsão ela é inconstitucional, né? Porque o que a Constituição estabelece é que a União pode estabelecer regras gerais de licitação. Ele pode dizer que, para eu usar o recurso federal, eu tenho que fazer pregão eletrônico. Isso ele pode dizer. Posso fazer licitação eletrônica, tranquilo. Mas me obrigar a seguir o rito dele, me parece que é pular o corguinho, como a gente diz em Minas, né? Eu não sou de lá, mas... tem muitas relações com o Estado, então me parece que é ultrapassar um pouco o limite. Mas a gente sabe que hoje as pessoas ainda acreditam na máxima de que o dono do dinheiro é dono das regras, né? Então, até isso, a gente conseguir desconstruir isso através do trabalho doutrinário e jurisprudencial, sim, está recebendo recursos federais, a boa prática sugere que sigam a IN 73 aí para aplicar nas licitações para os recursos voluntários, até que a gente consiga aí pacificar esse assunto que me parece que não segue bem o parâmetro constitucional, mas hoje é a regra que está valendo. Não sei se o Anielo quer complementar aqui. Não, é interessante o que o professor falou, é correto. Há um avanço aí, né, do poder regulamentar na IN, e o que eu penso é o seguinte: esse dispositivo ele vai forçar que todos os demais entes federativos, estados ou municípios, utilizem de forma obrigatória os regulamentos federais, né? Organize a sua legislação à luz da IN 73. Me parece que é isso, né? O dispositivo ele impondo... Há um dispositivo lá no final da lei que fala que os municípios podem utilizar os regulamentos... Seus próprios sistemas, né, também. Os regulamentos federais. E isso acaba sendo... A IN 73, ela acaba sendo uma imposição mesmo, né? Porque ninguém vai querer ter aí... Dois sistemas, isso que eu ia falar. E o Tribunal de Contas, né, apontando isso nas suas contas, né, no tocante à inobservância da IN. Agora, os municípios vão ter que se adaptar às suas legislações, capacitar os seus servidores para utilizar aí a dinâmica que a gente vai observar aí ao longo do nosso encontro. Se me permite complementar? Na verdade, eu quero sair muito do roteiro, tá? Vamos sair do roteiro? Vamos. Por favor. Eu quero fechar esse computador. Mas vamos lá. Se me permite complementar. Hoje a gente vê muitos municípios já fazendo usando dois sistemas, né? Usa o Comprasnet para os recursos federais, recursos de transferência voluntária, para atender, né? Porque se o convênio, por exemplo, se fizer de outra forma, regulamentar de outra forma, você pode utilizar o seu sistema com os seus próprios regulamentos, mas isso vai depender desse instrumento que vai regulamentar essa relação, né? Que vai estabelecer nessa relação. E aí tem muitos municípios que já utilizam os dois sistemas com as duas sistemáticas diferentes, e isso causa uma confusão também no licitante, porque ele está, às vezes, no mesmo município, no mesmo estado, fazendo licitação pelo Comprasnet, ora pelo Comprasnet, ora por um outro portal privado. E essa confusão me incomoda, porque, embora a gente tenha essa máxima do meu dinheiro, minhas regras, né, eu acho que isso causa uma certa desinformação. O licitante não sabe muito bem para onde correr. E aí, o município está certo? Uma hora ele faz pelo Comprasnet, outra hora ele faz pelo portal privado. Isso acontece também muito no estado do Pará. A gente tem o próprio estado, o governo estadual, ele faz esse tipo de licitação. Quando recebe transferência voluntária, recurso federal, tem que fazer pelo Comprasnet. Não é que você tem que fazer pelo Comprasnet. Você pode usar o seu regulamento, desde que ele esteja adequado à regulamentação federal, e utilizar o seu próprio portal. Eu acho que também tem essa confusão, né? A questão do regulamento para o portal. Isso. Nesse ponto, a IN foi um grande avanço, porque ela deixou muito claro, você usa o sistema que você quiser. Né? Exato. Só o Executivo Federal usa o Comprasnet, mas usa o sistema que você quiser, desde que ele esteja compatível com o PNCP, com a plataforma Mais Brasil, lá, mas você usa o sistema que você quiser. Então, isso já foi um avanço da IN, né, que eu acho que é um ponto positivo, pelo menos para com essa história. Mas o problema de fundo continua, né? Eu sigo uma regra quando é meu dinheiro, eu sigo outra regra quando a regra for federal. Exato. E aí acaba. Ninguém vai querer ter duas regulamentações diferentes para ter que se adaptar. Já é difícil fazer licitação, né? Não é para amadores. Né? E aí você tem, depende de quem viu o dinheiro, como é que eu vou fazer a regra, né?
E a lei deixou muita liberdade, e essa liberdade acaba sendo aí podada por conta das normas Sim. federais que obrigam a aplicar os recursos federais. Me parece aí que não foi a intenção do legislador. Tu achas que agora, com algumas regulamentações já vindas, né, já sendo publicadas do governo federal, tu achas que os municípios e estados vão continuar na mesma, copia e cola, ou eles vão aproveitar a oportunidade da nova lei de licitação e inovarem nos seus regulamentos? A gente já viu alguns estados, municípios, inovando, de certa forma, já regulamentando antes mesmo dessas INs saírem. Vocês acham que os municípios agora vão ter mais coragem, ou eles estavam realmente esperando as INs saírem para regulamentar e vai ser só copia e cola? Boa. Muito bem. Eu de novo, primeiro? Fiquem à vontade. A pergunta para os dois. Vamos lá. Olha só, nosso país é um país muito amplo, né? Então, a gente tem realidades muito diferentes. Você tem estados como Paraná, que conseguiram regulamentar a nova lei num decreto com 700 artigos, que parece incrível. Eu digo parece porque eu não terminei de ler os 700 artigos. Eu prometo terminar de ler até o final do ano, mas é muita coisa. E você tem outros municípios, como municípios assim, de Arcos, do interior de Minas Gerais, que é um município pequeno, que não vai regulamentar, que tem uma dificuldade muito grande de regulamentar, de como fazer funcionar, né? Então, eu acho que a norma federal vir traz um grande ponto positivo, ela traz tranquilidade, uma zona de segurança jurídica. Olha, se eu não quiser ter estresse, usar aquela norma, eu estou bem. Se eu quiser fazer minha norma e seguir aquelas linhas gerais, eu sei que não vai me dar dor de cabeça, né? Vou ajustar aqui e ali algum detalhe. Então, eu acho que sim, muita gente estava perdendo a respiração esperando a regulamentação federal e não só esperando a regulamentação do próprio Comprasnet, né? Também, né? Temos Sim. aquela brincadeira, né? Que o sistema, a nova pirâmide de Kelsen, o sistema está acima da Constituição, né? um grande absurdo jurídico, mas de fato, eu assessoro alguns portais de licitação e o pessoal estava muito preocupado com o seu decreto do pregão de 2019, como é que vai funcionar o sorteio? Olha, está escrito no decreto, é sorteio. Ele, não, qual algoritmo ele vai usar? Porque eu não posso usar um algoritmo de Comprasnet, porque senão ele vai dizer que se tivesse um Comprasnet ele tinha ganhado, mas como o meu algoritmo é diferente, eu usei o seu sistema, agora eu perdi. Então acaba que até quem desenvolve esse sistema fica muito assim esperando o que vem do governo federal para saber ali, para ficar na zona de conforto, porque não deixa de ser, né? Apesar do Comprasnet ser hoje, na minha opinião, o pior sistema que existe no país, ele ainda é uma grande referência, porque é usado para o Executivo Federal, tem um sistema muito robusto, é usado por quem quiser usar, é gratuito, mas é uma referência. Então, muita gente ficou prendendo a respiração. Acho que agora, muita gente fala, olha, não tem desculpa, acho que a chance de ficar prorrogando o prazo da norma está cada vez menor, né? Não quer dizer que não exista, mas é cada vez menor. E agora, como diria o grande sábio, né? Ou vai ou racha, né? Bom, em relação a essa questão da regulamentação da lei, o Brasil tem as suas dimensões continentais, a estrutura administrativa também ela é distinta de município para município, de estado para estado. E, inclusive, fazendo uma pesquisa, eu peguei entrei de forma aleatória, encontrei um regulamento, peguei um dispositivo e joguei na internet. Aquele dispositivo, ele já estava sendo reproduzido em mais de 50 regulamentos. Ou seja, um município desenvolveu e todos os outros veio a reboque. Né? Sim. Por que isso? É aquilo, município, estrutura pequena, né? Nada se cria, tudo se melhora, busca-se um regulamento, os agentes eles leem, eles acham que aquilo é o ideal, faço um ajuste aqui, outro ali, né? E vida que segue. Porém, se a matriz está com erro, todos os outros. O regulamento, eu li o regulamento, parte do regulamento paranaense. Eu achei interessante algumas questões, porque eles exauriram, né, muitos artigos, então eles entraram em detalhes. Eu acho que esse detalhamento para o servidor público traz segurança jurídica, porque o CPFT ele há um medo gigantesco, mas ele é muito excessivo, né? Uhum. Precisa de um sumário, muitos artigos. Por exemplo, quando a gente vai lá no processo sancionatório, ele regulamenta o uso da prova emprestada no processo sancionador. Então, é algo interessante, né? Eu crio um ferramental
para o servidor público e eu dou segurança jurídica para ele, eu garanto previsibilidade da atuação estatal para os administrados, para os licitantes, mas ele é denso, né? Até a ser assimilado todo aquele conteúdo, mas ele é completaço. Eu cheguei a ler várias, porque é algo, você tem que parar um final de semana para estudar a norma inteira, né? Mas essa questão da regulamentação, ela é complexa, né? Se eu for, e para o servidor público, é melhor você, se eu for usar o Comprasnet, eu já uso toda a regulamentação federal. Agora, qual que é a grande questão? Os municípios, eles têm as suas particularidades, né? Como diz todo mundo, a IN é feita à luz de Brasília, mas o Brasil tem as suas particularidades, né? Mas é o grande desafio. Que bom que o regulamento ele pode ser alterado pelo chefe do executivo, coloco para rodar, se não der certo, né, você vai fazendo os ajustes até a coisa rodar efetivamente. Mas grandes são os desafios, né? Grandes são os desafios, a virada de chave e o regulamento está aí para dar vazão à norma. E aí, parabéns, pessoal do Ministério da Economia, a quantidade de normas que conseguiram liberar. Com certeza. Um trabalho incrível, e por mais que a gente tenha críticas eventualmente à norma, fazer uma norma muito difícil, e fizeram normas de altíssimas qualidades, né? As críticas que a gente tem são muito pontuais, são muito para detalhes que a gente diverge. Eu gostaria que tivesse ido além, né? Mas realmente foi um trabalho muito bacana, né? Isso é muito legal você ter falado, porque até num papo com a Priscila, vou ressaltar aqui uma visão que ela trouxe, eu achei bem interessante, eu gostaria que você falasse, Priscila, porque tem muito disso, né, pessoal, claro, existem pontos de vista ali que divergem poderia caminhar, poderia se aprofundar ou não, mas o trabalho está sendo feito, e o Murilo está ressaltando isso, que é muito importante, porque, de certo modo, estão numa gestão que está sendo, para nível nacional, que eu acredito que está sendo muito positiva, porque está trazendo inovação ou está consolidando aquilo que já era discutido, né? Então, no balanço para o Brasil está sendo muito bacana, né? Então, claro, a gente vai continuar aqui discutindo para melhorar, mas tem que ressaltar isso aí mesmo, é muito bem lembrado. Priscila, fica à vontade. Imagina, Bruno, que tu tocaste num ponto, Murilo, que foi em relação ao sistema. Até hoje, nós temos, por exemplo, licitações Z do Banco do Brasil que utilizam um decreto que já foi revogado, 5.450. E ele utiliza porque muitos regulamentos municipais não se adequaram ao novo decreto 10.024, ou não optaram por regulamentar daquela forma e continuaram ainda com os seus regulamentos antigos, mesmo o decreto federal estando revogado. E é interessante que você entra no portal do Licitações Z e você se depara com essas licitações sem entender. Para quem está de fora e entra numa licitação que você ainda olha que está sendo regulamentada pelo decreto, pelos moldes do decreto 5.450, você fica perdido. Ué, mas esse decreto não foi revogado? Como é que fica e tal? Então, foi a maneira até que o portal encontrou de atender esses municípios que não tiveram novos regulamentos, né? Então, é bem interessante porque, no fim das contas, se você não tiver bem informado, bem atualizado, você se perde. Você não consegue saber o que está, na verdade, regulamentando aquela licitação. Muitas licitações, se você abre o edital, você vai ver, decreto 5.450, na dúvida, coloca todos, 5.450, 2024, vamos colocar todos, que aí não interessa, uma hora vai se encaixar aqui. E o licitante fica perdido. Qual é a regra que ele vai utilizar? Então, além dessa questão de termos vários sistemas, quero também ressaltar e parabenizar a equipe da Secretaria de Gestão, pelo Ministério da Economia, que vem regulamentando, e é um grande desafio você conseguir regulamentar a nível nacional, a nível federal, e também atender a vários outros interesses, expectativas desses municípios, desses estados, que com certeza, quando eu perguntei sobre o copia e cola, isso vai existir, porque existe uma dificuldade real desses municípios em regulamentarem, né? Então, a questão do Paraná, de terem tantos artigos, mais de 700 artigos, se vocês forem juntar as INs, daqui a pouco a gente tem bem mais, né? Sim. Bem mais do que 700. Então, só que eles optaram por fazer isso em um decreto só. Então, essa dificuldade é que eu vejo, essa não uniformização, é que eu vejo que o licitante está nesse meio. E ele precisa estar bem atento para ele não
sofrer uma penalidade ou se perder demais e, de repente, não atender algo daquela licitação que esteja sendo exigido por falta de conhecimento mesmo em relação a essas várias regulamentações, essas licitações. Não sei até que ponto a gente pode inovar tanto, sabe? Inovar em que sentido? Né? Porque quando você fala de procedimentos, é bem complicado, porque aí você vai se deparar com vários portais, com vários procedimentos, com vários regulamentos. Então, Então, Priscila, vamos corre o inovar. risco de, ano que vem, o licitante ele se deparar com 3 ou 4 regras aí que dentro do mesmo portal, Dentro do por mesmo exemplo? portal, com toda certeza. E Com quais toda seriam? certeza. As 54, 50? Nós temos, por exemplo, ainda, mas com certeza não vai mais existir por causa da revogação da 8.666, né? E da 10.520, né, especificamente. E a da lei 10.520, especificamente, dos pregões. Então, imagina que desses vários sistemas você pode se deparar com regulamentos diversos e é um desafio para os sistemas. Considera, por exemplo, que a lei não define qual é a regra, por exemplo, do modo disputa aberto. Eu posso ter a regra, como a gente tem visto o decreto 10.024/2019, que está na IN 73 agora, dos 10 minutos mais 2, né? Dou aqueles 10 minutos, se tiver nos últimos 2 minutos, se alguém der, volta os 2 minutos de cronômetro, né? 1,59, 1,58, 57, deu um lance, voltou para 2 minutos. Então, tem esse modo e alguém pode simplesmente dizer, não, aqui vai ser tempo aleatório. Quem ficar na Exato. frente mais tempo, de 0 a 30 minutos ele fecha quando quiser. Não tem nenhum óbice para ele fazer isso. A lei deixou absolutamente em aberto. Lógico, e aí vem, realmente é a gente achar o meio do caminho, o ponto ótimo, né, entre a liberdade regulamentar e a adequação da realidade. Porque você realmente tem cenários, eu lembro, eu tive o privilégio da consultoria para o município de Macapá, e eles queriam criar um método de licitar para conseguir comprar dos indígenas. Porque eles queriam, na época o prefeito queria comprar bancos feitos por indígenas para colocar na praça. E como é que você compra isso fazendo licitação? Como é que você habilita um índio numa licitação? Então, você ter regras diferenciadas, permitir uma liberalidade, isso é muito bacana. Mas, com toda a liberdade, você tem ali o risco da responsabilização ou da irresponsabilidade no uso que deixa o licitante perdido, né? Você vai lá, você imagina, eu poderia ter uma norma no meu município dizendo que é tempo aleatório. Hoje é recurso federal, é 10 minutos mais 2. Hoje meu recurso local, agora é aleatório. E o licitante considere isso, que você tem licitantes com níveis de preparo completamente diferenciados, né? Afinal de contas, a gente não consegue alcançar o país inteiro com licitagol, né? Então, né, quando alcançar, vai resolver o problema. Mas enquanto isso, né, ainda tem muita gente despreparada. E isso é um desafio, né? Que a Priscila apontou. E o edital ele vai ter que ter essa clareza, né? É comum a gente observar editais Frankenstein, né? Que ele joga dentro do balaio ali, do ato convocatório, diversas regras. Não sei se isso é proposital ou eu gostei dessa parte do edital, encontro alguns editais na internet, mesclo tudo, mas quando você vai operacionalizar, e aí o pregoeiro aplicando as regras do edital, né? O resultado ali, ele é horroroso. Então, por isso que é interessante as minutas padrão, né? O AGU já atualizou, e é assim, a atualização da norma do edital padrão à luz da procedimentalização, né? Porque, veja... Ainda se adequar. E aí a questão da lógica do sistema, isso ser codificado para o mundo jurídico, né? E o que o professor diz, isso é verdade. Eu posso ter fase aberta e fechada com aleatório, né? Eu posso mesclar essas ferramentas para buscar a proposta mais vantajosa. O edital vai ter essa clareza. O licitante, ele lendo o edital, ele tem que absorver esses conceitos para conseguir melhor preparar e ter uma proposta competitiva. E outra, ter calculabilidade, né? Eu fiz uma linha do tempo, o procedimento licitatório ele vai acontecer assim, assim, assim. Eu tenho essa clareza. E outra, o pregoeiro também tem que ter essa clareza, porque o licitante se prepara quando chega na hora do jogo, né? Porque a estratégia é completamente diferente. Se você considera o tempo aleatório, eu quero reduzir pouco meu preço, para eu reduzir várias vezes e ficar mais tempo na frente. Se meu tempo é seguindo a lance, eu quero abaixar logo para a licitação acabar rápido e ninguém cobrir meu lance. Então, são estratégias completamente diferentes. Se eu não sei a regra do jogo, isso é muito prejudicial. E aí aquela questão, né, fazendo a crítica à lei. Por exemplo, se por um lado eu acho que a lei foi muito bacana em falar,
a gente da contratação, cada um regulamenta do seu jeito, isso é ótimo, porque para o licitante não interessa. Se a gente da contratação é comissionado, concursado, faz pregão, faz dispensa, tô nem aí. Agora, na hora que ele dá essa liberdade para os modos de disputa, isso é desesperador. Porque você tem que se preparar muito bem para saber a regra do jogo. E aí você realmente pode tomar um bandão aí e ficar a ver navios no meio da competição, né? Eu vejo, acompanhando um pouco do lado das empresas, né? Agora a gente está aqui também com a Priscila, é que se o órgão público, se ele for ali, agora pensando bem, se ele for um pouco inteligente, ele vai seguir essa regra, né? A regra do que todo mundo está seguindo, Exato. porque se você muda, já existe uma dificuldade no mercado em alcançar fornecedores, né, de qualidade e tudo mais, né? E aí você criando regra diferente é mais um fator que é mais um impedimento, né? É mais uma barreira que você mesmo cria para si mesmo. Eu acho bem delicado isso, a pessoa inventar algo ali, mudar, enfim, porque você exige uma preparação maior do licitante. E aí, Bruno, eu acho que é extremamente oportuno a nossa palestra do próximo Com Licitantes, que vai tratar da gamificação, né? Porque vai ser isso. Na verdade, eu leio o edital, qual que é a regra? Quais são os modos? O que vai acontecer nesse interim? E aí entra a teoria dos jogos, né? Eu preciso ter esse mapa mental claro e estruturar minha proposta. Professor Evaldo Ramos ali que vai falar disso. Tem muito do bom. E do Antônio Neto. Do Antônio Neto, é monstro. Então é oportuno. Parabéns aí pela temática, porque vai ser isso. Vai ser isso. O licitante ele vai ter que ter clareza no edital de como que as coisas vão acontecer naquele momento curto, que é o momento que efetivamente vai dar aí. E é isso, quando você dá muitas liberdades, a questão da teoria dos jogos fica ainda mais relevante. Estava falando com o Licita Express, né? E aí a gente estava comentando sobre contratos. A lei prevê que a administração vai prever qual o prazo que ela tem para responder o pedido de reequilíbrio e repactuação. Sim. Isso é absolutamente relevante para você fazer sua equação econômico-financeira. Sim. Quantos meses ele vai demorar para responder, para saber se você tem um fluxo de caixa para aguentar em relação a isso? Porque terceirização de mão de obra. Veio a convenção coletiva, ele fala que leva 90 dias para responder repactuação. Significa 90 dias de fluxo de caixa que eu vou ter que manter uma remuneração sem receber essa diferença. Então, essa questão dos jogos, a teoria dos jogos é extremamente relevante quando a gente considera esses cenários e aí a dificuldade de saber essa adequação de quanto que o órgão pode ter liberalidade para definir diferente, né? E o curioso, só fazer um complemento que o professor disse, o artigo 5º da nova lei de licitações é claro, né? Nem precisaria estar ali e tal, mas princípio da segurança jurídica, previsibilidade. Previsibilidade. Né? E isso gera reflexo econômico. E os licitantes, eles não questionam, eles não pedem esclarecimento, não impugnam. Você tem editais que é retirado de forma proposital, correção monetária em caso de pagamento com atraso. E há uma necessidade do licitante cobrar isso, porque ele assina o contrato aceitando aquela regra como uma regra do jogo e numa futura judicialização, questionamento, mas por que você não questionou isso no momento preambular, durante a fase externa? Você aceitou. Tudo bem, judicialmente você consegue reverter, mas até então... terra arrasada, né? E corre o risco de não conseguir, né? Porque o judiciário brasileiro é muito diverso. Vai cair na mão do juiz que acha que não, você passa os próximos 4 anos tentando reverter isso, né? Nós estávamos conversando sobre isso, né? A E questão aí o do tempo. né? A O questão regulamento do ele tem tempo. que vir para isso, né? Isso. Eu ia falar justamente esse gancho, professor. Eu acho que é realmente isso. O regulamento para deixar claro as regras do jogo, para que todo mundo fique na mesma página. Então, é o regulamento que protege não só o gestor, mas protege o fornecedor. Poxa, para mim, uma das coisas mais bacanas que eu vi na administração assim, nos últimos anos foi quando a AGU fez um parecer dizendo não existe renúncia tácita a reajuste. Né? Não existe preclusão lógica em reajuste. Porque, cara... na licitação, você tem duas pessoas que querem, duas partes que querem o mesmo resultado. O órgão público quer contratar bem,
quer contratar uma empresa que trabalhe bem e passar um preço justo. Eu quero fazer o meu serviço bem feito e ganhar um preço justo. São dois parceiros, são dois adversários, e de vez em quando se trata como adversário. E na hora que faz isso, os dois lados saem perdendo. É o prefeito que não quer reajustar contrato porque quer economizar. Aí o tiro sai pela culatra, porque as empresas atuais não conseguem prestar o serviço, para na metade, vai licitar muito mais caro. Então, é preciso ser muito estratégico, né, nessa questão da construção do processo licitatório e realmente isso. Eu acho que foi certíssimo o ponto, professor, a questão da regulamentação, definir isso, trazer segurança jurídica, o professor Priscila também falou, né, para que a gente consiga reduzir o custo do Brasil, no final das contas, né, que entra nessa equação. Né? Lógico, uma licitação para comprar papel e caneta isso não é tão significativo, mas é o mesmo processo licitatório que vai fazer a concessão de aeroporto, de uma rodovia, está ali a mesma regra. Né? Então, você tem essa segurança jurídica e isso é muito importante para o nosso país. É interessante essa previsibilidade que tu falas, porque a instrução normativa, o regulamento, na verdade, é para isso. Trazer essa previsibilidade dos procedimentos, dos atos procedimentais, para que ninguém tenha dúvida. E aí vem uma crítica em relação aos sistemas que utilizam-se desses regulamentos e interpretam de outra forma. E aí também tem isso. O licitante tem o regulamento, o edital, cada um fala de um jeito e chega no sistema é de outra forma. E vamos dizer, esse ruído de comunicação que existem entre esses documentos, que são importantíssimos para o licitante participar de uma licitação, e o próprio sistema, é que também causa uma certa confusão e que eu acho que deve existir uma sensibilidade dos gestores em relação a isso. Que a gente conversa tanto sobre sanção de licitante, o licitante não entregou proposta, ou então que ele... Até aí, eu acho que a gente precisa parar um pouco, refletir e dizer como é que esse mercado está sendo preparado, como ele está se preparando para participar dessas licitações, mas, acima de tudo, quais são as reais dificuldades? Porque nós temos dificuldades. Enquanto o gestor está ali apenas com o sistema para aprender, o licitante está do outro lado com vários outros sistemas para aprender. Uns 40. Uns 40. Nós fizemos um levantamento sobre a quantidade de sistemas que nós temos. Mais de 40 sistemas de compras no Brasil. Isso de forma conhecida, né? Não conhecida, exato. O que o próprio município faz o dele, né? Com também tem certeza. essa E ainda falando de inovação nesses regulamentos, que aí me dá uma... Porque a gente fala em inovação, parece assim que o município tem a obrigação de fazer tudo diferente, só porque ele tem autonomia. Isso me desespera um pouco, porque eu acho que inovação não é por aí. Você regulamentar de acordo com a sua realidade, ok. Mas vamos tentar fazer ao máximo, uniformizar ao máximo em relação aos próprios sistemas, diferentes sistemas que existem. Como é que o Comprasnet vai se comportar em relação à própria IN que está regulamentando? E eu posso já adiantar que fiz alguns testes, algumas simulações no Comprasnet e já vi que tem algumas situações que não estão na IN 73 e que só vão estar quando o licitante se deparar realmente com a licitação. Como é que vai funcionar a critério de desempate? Como é que vai ser a chamada de licitantes diante do benefício da ME e EPP pela Lei Complementar 123? Não existe nenhum tipo de previsão na IN 73 que, a meu ver, realmente você não tem você causa essa imprevisibilidade e você deixa esse licitante inseguro, ao mesmo tempo que você vai participar e no sistema do Comprasnet é assim. No Licitações Z é desta forma. E você começa a ter essa discrepância muito grande em relação aos sistemas. Então, a regulamentação vem para isso, para dar essa previsibilidade. E eu acho que é esse o cuidado que tem que ter os entes. Aproveitar que nós já temos uma IN federal, regulamentar, mas de olho nessa previsibilidade. Aprofundar mais, detalhar mais e não deixar, por exemplo, o manual do sistema ou para surpresa, né? Só para quem participa. E aí eu peguei esse gancho justamente convidando o papel dos licitantes nesse cenário com o movimento toda a judicialização da representação do Tribunal de Contas. Muita gente, pessoal, tem medo. Não vou judicializar, vou representar porque o órgão vai ficar com raiva de mim. Olha, isso realmente acontece, principalmente quando são órgãos muito pequenos, uma estrutura muito pequena. Mas quando você vai mais crescendo os órgãos, cara,
o tamanho dos entes públicos que você trabalha, isso cada vez menos relevante, né? Você judicializa, o pregoeiro nem sabe que você judicializou, quem está defendendo é o advogado do órgão e etc. E isso é importantíssimo, porque a gente vai pautando e vai orientando. Na época, quando surgiu o robô de licitação lá atrás e era um problema, porque você tinha um tempo aleatório, foi justamente a representação dos órgãos de controle falando, não, vamos determinar uma regra. Hoje isso tanto mudou que a própria IN prevê, né, professora Priscila, o robô pelo governo. O governo vai disponibilizar o robô para fazer licitação. Garantir isonomia aí, né? Garantir isonomia, né? A gente espera ver o dia que esse robô vai existir. Eu sei que é uma questão operacional, isso é difícil, né? Mas, então, esse trabalho de, poxa, o regulamento não diz, o sistema faz diferente, não é aceitar abaixar a bola. Ok, vamos provocar, vamos questionar. Não é assim que está no regulamento, está diferente. E se o gestor falar, mas o sistema está assim, mas o sistema está ilegal, vamos discutir, vamos representar, porque aí você tem um órgão de controle e o próprio judiciário orientando quem faz o sistema, quem faz as normas, a tentar melhorar as normas. Porque é muito difícil fazer a norma perfeita. Com Muito certeza, difícil, é muito né? difícil. Então, esse papel nosso de contribuir. Lógico, é incrível, o Ministério da Economia deixa lá o espaço para a gente fazer comentários na norma que ainda está sendo elaborada, mas às vezes a norma ainda sai imprecisa, com uma inconsistência, com uma incorreção. E é um método de trabalho, né? A gente tentar, faz parte do jogo democrático essa construção com os outros poderes. Não, e pegando um gancho aqui no que o professor Murilo disse, é o seguinte, eu tenho uma lei que ela é uma mudança, né? Uma mudança de paradigma, eu acho, por conta de novos princípios, de novas ferramentas, né? A gente tem um RDC que antecipou alguma das mudanças da nova legislação. Nós temos o regulamento, mas a administração vai ter que fazer gestão por competência. Não adianta você ter uma lei nova, regulamentos novos e o pregoeiro, a comissão de licitações continuar julgando, processando, realizando gestão de contratos com base naquilo que já é passado. Perfeito. Né? Então, é importante, a lei ela é clara nessa questão da gestão de competência, capacitação, compreender mesmo, né? Compreender a nova dinâmica da licitação e os novos princípios, né? Tem um princípio lá, princípio da efetividade, né? Ao lado do princípio da eficácia, princípio da eficácia, ao lado da efetividade, ao lado do princípio da eficácia, se você vai lá no dicionário e joga lá qual que é o sinônimo de eficácia, ele dá como efetivo. Dá como efetivo, mas na lei não há palavras inúteis. Então, os comentadores vão ter que apresentar o conteúdo jurídico desse princípio, que eu acho que vai servir para garantia efetiva de resultado, né? Será que é melhor eu manter a execução desse contrato aqui meio mambembe, meio capenga, ou processar um novo certame, ter que atualizar o meu projeto e contratar, de repente, duas por um valor o dobro do que atualmente? Mas é o servidor público que vai ter que compreender o novo espírito da nova lei de licitações e efetivamente colocar em prática. Então, há necessidade de capacitação efetiva, né, para que o servidor público é quem vai aplicar a lei, compreender, né, esse novo universo e fazer valer aí a vontade do legislador. E falando justamente dessa nova filosofia da nova lei, e puxando para a regulamentação, a pior coisa que alguém pode fazer é querer regulamentar a nova lei tapando os buracos com a lei antiga. Porque aí ele realmente vai criar um Frankenstein, porque os espíritos das normas são completamente diferentes, né? Enquanto a última vez estabelecia um mínimo normativo, você faz isso, está licitando, a outra fala, tá vendo que a linha de chegada lá no horizonte? Aquilo é licitar. Por enquanto você está começando a fazer, um dia você fica bom. Então essa mudança de filosofia precisa ser muito bem encarada, e aí na regulamentação isso é super relevante, né? Realmente tem que ser uma regulamentação que, olha, não tem linha de chegada. É pra gente melhorar sempre, né? Eu fiquei muito animado quando você falou, aqui nada se faz, tudo se copia e melhora. Tudo se melhora. Olha, tudo se melhora. Tudo se melhora. Eu achei tão otimista a sua frase, porque em geral o que eu vejo é se copia e para por aí, entendeu? Nem revisita depois pra saber se tá ruim, né? Então... E o curioso, tem uma norma que muita gente ainda não conseguiu compreender a transformação que está gerando no direito administrativo, que é a 13655, que altera a LINDB.
Essa lei é incrível. O pessoal fala, é o doido da 13655, porque ela tem 10 artigos e ela traz uma nova orientação. Por exemplo, lá fixa a possibilidade de um TAC administrativo. Estou executando o objeto, ao invés da administração pública me punir, eu provoco a celebração de um TAC administrativo. Isso é incrível. Incrível, né? E você tem a questão, acho que se não me engano, no artigo 22, que diz que na interpretação das normas de gestão pública, eu tenho que observar as dificuldades reais do gestor. Incrível, né? Então a gente pega essa situação de você ter 2 servidores efetivos que elaboram o edital, processa o certame e executa, né? A nova lei de licitações fala que isso viola o princípio da segregação de funções, mas com base nesse artigo eu consigo relativizar, né? Então, assim, a LINDB está rolado lá no artigo 5º e acaba sendo um dos princípios da licitação, né? Diz que vai ser observado os princípios além da LINDB. Então, essa é uma norma que tem que estar no radar dos advogados, dos operadores do direito. Sim. Não só daqueles que atuam no serviço público, mas também daqueles que dão assessoria aos licitantes. É uma norma incrível, né? A gente pode até marcar um podcast só para a gente discutir esses 10 artigos da LINDB. Excelente. Se faz um podcast, no meio dele você marca 5, 6. É igual viagem, sabe? Quando você recebe visita, no final da noite você já marca umas 3 viagens já. É verdade. E aí você fica nesse ciclo. Até... E eu quero... a gente vai chamar uma outra convidada que ela está se posicionando ali, que ela veio com uma pergunta cabeluda, tá? Ela estava estudando a IN ali, e ela anotou uma pergunta, a pergunta dela é para matar mesmo, é matadora. Mas só que antes eu tenho 2 recados. Primeiro, você que está nos assistindo, nos acompanhando, clique no botão ali de inscrever, tá? Para você receber todas as notificações e também no botão de curtir. Teve dúvida? O que, enfim, se gerou algum complemento que você queira que a gente responda, mande a sua pergunta aqui nos comentários. E você que está no chat ao vivo também, para o jurídico do Condensação responder você depois do término desse episódio. Maravilha? E, por último, a gente comentou aqui do Conlicitante, já está aberta, no caso, as inscrições para você poder ali comprar o seu ingresso do Conlicitante. Teremos 54 palestras, num formato extremamente inovador, para que você, licitante, se capacite e você também tenha a liberdade de criar o seu próprio evento. Então, você vai poder escolher a cada momento, entre 3 palestras, vai estar a Priscila, vai estar o Anielo, vai estar o Murilo, enfim, com muito conteúdo lá para te aperfeiçoar, e você vai poder escolher qual palestra. Você quer de obras, você quer de saúde, terceirização, você quer focar em contratos, você quer focar nas modalidades, enfim, nós teremos a parte de habilitação com a Priscila. Você vai ter diversos conteúdos, sem contar as atrações especiais. Nós temos algumas que a gente já soltou, que é o Carlos Busch, você já conhece, quem teve no Constantes do ano de 2022, mas nós teremos 3 atrações especiais e que coça de falar, vem aqui. Fala logo, bro. Vem aqui. Mas só que são extremamente especiais, são grandes nomes aí do mercado. Não, a gente só vai poder anunciar ano que vem, não vai ter jeito. Ai, gente. Não deixaram. Que pena, tentei. Mas corresponde, então, você que tá... agora a gente tá nos primeiros lotes, então aproveite, porque virada de ano vai mudar lote, enfim, para você estar acessando. E agora, com a pergunta misteriosa dela, seja bem-vinda, Maria Gabriela. Tudo bem com você? Eu já tô rindo. Eu vim até com uma risada misteriosa, Bruno. Tudo bem, gente? Priscila Vieira, maravilhosa. Tudo bem? Quanto tempo que eu não te via, né? Quanto tempo, né? Tá tudo certo? Tudo ótimo. Que honra minha, hein? A honra receber é toda minha, que é isso. uma grande entrevistadora, tá vendo? certeza. Sabe que é a minha estreia hoje, hein? A sua Aqui, estreia, tô como vendo, apresentadora, Está indo entrevistadora. muito bem. Está indo muito bem. Eu estou aprovando. Ai, muito Olha obrigada. só. Então, Estou estou aprovada, posso subir de cargo, com hein? certeza. Pode, já pode ser promovido. Perfeito. Anielo, tudo bem, Anielo? Tudo ótimo, que cabelo, hein? Gostou? Eu achei que ele tá um pouco seco, viu? Fala isso que eu paguei caro lá na Me deu até minha Que cabeleireira. O Pode blonde beber água. sempre é difícil, esse blonde. É Muito difícil. verdade. Tudo bem, Murilo Jacobi? Que ótimo tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. É um grande prazer recebê-lo. Todos vocês aqui é um grande prazer, mas eu vim aqui com um mistério no ar que eu quero fazer uma pergunta aqui cabeluda. Quero que você responda aqui. A IN
regulamentou como se dará o orçamento sigiloso. Eu quero que alguém me explique, que eu tô com essa dúvida aqui na minha capela. E aí, orçamento sigiloso. Como se dará esse assunto? Ô, Murilo, a pergunta é tão fácil que o Anilo deixou pra você viu? Foi? Ele fingiu que nem é com ele. Nem é com ele, tranquilo. Ficou um tá silêncio tudo agora, hein? certo. Pronto, eu vou deixar o microfone agora pra vocês aí. Vocês agora se vendo, eu só vou ficar escutando ali fora. Obrigado, Tchau, Maria. pessoal. Obrigado, Um viu? beijo. Se cuide. Obrigado. Muito bem, muito bem. A gente tem, então, o orçamento sigiloso, né? Que aqui entre nós, a nova lei meio que deu uma... abaixou a temperatura dele, né? Porque até o decreto 10.024/2019, o gestor podia escolher se divulgava o preço ou não. Na nova lei, ela falou, mediante ato justificado, você pode esconder o preço. Então, já não ficou tão fácil assim. Mas a IN foi além, e além num ponto que eu acho muito bacana, porque a dúvida que a gente sempre teve foi qual é o momento de divulgar o preço sigiloso, né? Ok, não divulguei meu preço, vieram os licitantes para licitação, acabou a fase de lances, e aí? Eu preciso divulgar o preço agora? Eu posso divulgar o preço agora? Ou eu tenho que negociar com todo mundo primeiro para divulgar o preço no final? E sempre tiveram várias questões. Por exemplo, o TCU já falava que eu não posso desclassificar um licitante por estar sobrepreço sem dizer qual é o preço real, o preço estimado. Afinal de contas, você criava um cenário muito difícil, é muito fácil de ser manipulado, né? Então, a nova lei, ela vira e estabelece o seguinte, ó, depois do resultado do julgamento, então acabou a fase de lances, e o pregoeiro pode divulgar. E ele define como vai divulgar. Então, por exemplo, todo mundo está acima do estimado. Já divulgou qual é o preço estimado e começa a negociar a partir daí. Ou não, o licitante está abaixo do estimado. Você faz cara de paisagem, fala que o orçamento está difícil, vê se ele pode abaixar um pouquinho mais. Entendeu? Então, eu acho que isso, desse modo, ficou muito positivo. Lógico que isso traz uns riscos, né, professora Priscila? A gente estava discutindo isso mais cedo. Verdade. Quer contribuir aí? Quer contribuir? Algumas situações, como, por exemplo, essa liberdade. A gente fala tanto da liberdade do agente, no fim a gente quer apertar o agente, não quer deixar ele ter tanta liberdade assim. Mas a questão é de você ter essa informação, que é preciosa para o licitante. Claro que em algumas situações, algumas licitações, a depender do objeto, é bem interessante o orçamento sigiloso, em virtude de que o próprio mercado ele tende a competir mais, baixar mais o preço e chegar o mais próximo ainda possível do seu preço real diante do orçamento sigiloso, porque ele quer ganhar, mas ele não sabe qual é o valor que está sendo orçado, que foi orçado, o valor estimado da licitação. E quando você deixa na mão do agente da contratação, né, desse pregoeiro, de definir qual é o momento em que ele vai revelar qual é esse preço, eu acredito que também é possível uma manipulação dessa informação, a depender do caso, né? Mas a gente acredita que não haverá esse tipo de situação e que, sim, é uma informação que o agente da contratação vai deter naquele momento e que vai fazer bom proveito dele, no sentido de conseguir melhores preços, né? Eu, sinceramente, nas licitações que eu tenho visto, os licitantes baixam o preço, sabendo ou não desse valor orçado. A ideia, na verdade, o que eles reclamam muito de ser o orçamento sigiloso é porque, normalmente, esse preço, ele parametriza esse valor, essa proposta desse licitante, se ele tiver alguma dúvida, por exemplo, de quantidade. Às vezes ele tem uma dúvida que não está bem clara, ele quer saber o quantitativo. Pelo preço, ele já sabe que não é fardo, é a preguiça de pedir esclarecimento, né? Não é um fardo, é unidade, não é um pacote. E isso, sabendo do preço, ele já tem ideia do que se trata. Não precisaria nem pedir esclarecimento. Mas, enfim, é mais pela situação prática do licitante de querer saber já o preço da licitação, da administração, para elaborar sua proposta. E, sem saber o preço, ele fica um pouco mais, né, perdido. Mas acredito que hoje os pregões já incentivam tanto eles baixarem os preços que a gente está mais na discussão da inexecuibilidade do que do próprio orçamento sigiloso, sinceramente.
sabe? Sabendo ou não do preço, os valores estão muito baixos, muito baixos. E esse é um gancho interessante que eu pego, porque a IN estabelece, no caso de bens Serviços gerais. e serviços gerais, Sim. uma regra ali de 50%, né? Do preço inexequível. Do preço Sim, inexequível. que a sim, lei sim. não estabelece, né? É. Sem Tá aí, prejuízo. interessante esse prejuízo. dispositivo. Eu acho interessante. Também. Porque senão, no fim, você acaba ficando também naquela situação, o que é inexequível, o que não é. Bem, a comprovação da execuibilidade hoje, para mim, é um dos gargalos que existem nas licitações, porque, embora você presuma relativamente, né, tenha aquela inexecuibilidade relativa para o licitante comprovar, também está sendo usada essa informação para manipular resultados de licitação. A realidade é essa. De que forma? Eu peço a comprovação da execuibilidade daquela proposta, que, como eu disse, sempre, nesses pregões, praticamente, os preços estão muito, muito baixos mesmo. Peço a comprovação. O licitante apresenta uma planilha. O pregoeiro diz que não comprovou. Não comprovou por quê? Não comprovou porque não comprovou. Né? Quais são as documentações? Nota fiscal anterior, você necessariamente não é obrigatório que você já tenha praticado esse preço antes. Você pode estar baixando. Né? Você pode estar baixando aquele valor para aquela licitação e ser viável para você. Certo? Vamos ver os custos. Se ele declara isso numa planilha, se ele faz uma composição de preços. E aí, estou comprovando ou não a execuibilidade? Edital não prevê. Edital copia e cola da minuta da AGU de inexecuibilidade. Como é que faz? Sabe? Então, essas questões que acontecem na licitação, que é a vida real, vamos dizer assim, é que ainda ficam muito obscuras. Causa uma insegurança tremenda, porque pode ser que o agente retire uma empresa por falta de comprovação e vá para uma segunda colocada que tem um preço um pouco melhor, um preço mais alto e que é mais confortável também para comprovar ali a execuibilidade. Não sei, eu fico questionando. Inquietações. Eu fico questionando até que ponto vai, né? Se tem como edital também fazer esse tipo de previsão. A IN tentou fazer isso, quando ela diz que não comprova a execuibilidade, quando o custo do licitante foi maior do que o preço ofertado. Ela tenta aparar essas arestas, mas eu tenho realmente um receio também em relação à inexecuibilidade. Mas acho bom a IN ter trazido esse parâmetro, esse percentual de 50%, 75% que já estava na nova lei de licitação para obras, né, e serviços de engenharia. É um início, é um começo, pelo menos. Né? Agora, uma coisa interessante, professores, é que tem pregoeiros que, mesmo ele observando que a proposta é inexequível, ele não declara, né? Existe sempre o outro lado. O pregoeiro também que tem medo. Toda razão. Não é? Tem medo. É delicadíssimo, principalmente muito delicado. Lógico, quando você está falando da compra de um bem... Né? O ato dele vai ser controlado, né? Não, e quando você está falando da compra de um bem, é relativamente fácil. Você vê, uma xícara custa tanto, né? Quando você vai para serviço, exige um fator, assim, agregado, principalmente quando você vai para serviços intelectuais. Poxa, tem um valor ali que você não consegue estabelecer, é extremamente difícil, né? Lógico, cara, eu acho que a gente tem evoluído muito. Concordo com a preocupação do professor Priscila. Por exemplo, hoje, com planilha de composição de preço para terceirização de mão de obra, isso ficou muito mais fácil, né? Você vai lá ver, e é aquela brincadeira do licitante vendo se o preço dele encaixa na planilha de algum jeito, né? Ele fica mudando o erro de lugar para ver se ninguém vê que no preço ele não encaixa de jeito nenhum. Mas, dependendo do tipo de serviço, é delicadíssimo. Tava uma questão, acompanhando uma licitação essa semana, que o licitante estava fazendo limpeza pública e falou, não, meus caminhões estão preço zero porque eu vou doar. Eu vou pegar eles de graça, eu não vou pagar nada. Aí você, caminhão para empresa pública urbana? E aí, pode ou não pode? E a pergunta é muito difícil você tratar isso. Ele zerou esse item da planilha dele. Zerou o item na planilha dele. E aí vem aquela questão, porque a gente, nossa sistemática, e eu acho que a lei vai ajudar nesse ponto, a gente sofre para trocar o licitante. Durante muito tempo, a gente falava... o pessoal brinca, né? Comprar caneta é um exemplo muito comum. O pessoal quer indicar a caneta da marca Bic porque ele quer comprar a caneta que escreve. Não é que a Bic é a única que escreve. Ele quer indicar a Bic porque a Bic é boa, ele sabe que não vai dar estresse. Mas se a gente tivesse um sistema fácil de substituição do contratado, isso não é um problema. Eu comprei a caneta, vi a caneta Fafifó que não escreve, eu tiro ela e chamo o segundo. Pronto.
Vamos lá, vamos para o próximo, né? Lógico, alguns serviços é muito mais viáveis, outros muito menos viáveis, né? Uma obra, você não troca o empreiteiro de uma hora para outra, porque é muito mais difícil. Mas se a gente tivesse essa dinamicidade, eu acho que isso talvez deixaria a gente mais tranquilo isso. Ah, é inexequível? Então começa. Daqui 40 dias eu vou ver. Se não dá conta, então tá bom, chama o segundo. Para obras de engenharia isso é muito mais complicado. E por isso que eu acho que sempre fez sentido. E aí eu acho que o TCU errou a mão quando fez na 8 falando, não, aquela presunção lá é presunção relativa, né? Você tem que comprovar. Cara, como é que você comprova? Aí vai o licitante e fala, não, eu não cobrei o preço da brita porque eu tenho uma mina. Eu vou trazer de graça. Aí você, Como é que comprova isso? e aí? Né? E aí? Então, eu acho que para obras de engenharia isso fazia muito sentido. E tinha que apertar, ó, já tem tabela SINAP, aquilo já é relativamente apertado. Menos de tantos por cento está fora. Acabou, não vou não vale o risco. Agora, serviço de manutenção de ar-condicionado, fornecimento de bens, é inexequível? Tá bom, vem. Você quantos meses você consegue executar? 2, 3? Então tá bom, sai agora, eu chamo o segundo. Vou te punir, como se não houvesse amanhã, pra você nunca mais aparecer na minha frente. Mas e é isso? E infelizmente a gente sabe que não é assim. Punir uma empresa é extremamente lento. Rescindir o contrato é extremamente burocrático. Então, eu acho que essa questão de segurança jurídica e trazer essa segurança de não poder rescindir o contrato fácil acaba deixando a gente desesperado para garantir que a gente compra bem no momento que a gente não sabe se realmente se compra bem. Né? Na sua vida particular, Bruno, você vai lá, comprou a caneta, ela não presta, próximo, você comprou de outro. Sim. Você comprou outra marca. Para a administração pública isso é tão difícil, né, de operacionalizar por conta dessas garantias. Então, realmente é um desafio de como administrar essa questão de, poxa, eu quero pagar preço barato, mas eu não quero barato demais que não preste. Né? E isso realmente é muito desafiador. E quando você tem comprovação de preço, eu acho que a professora Priscila foi no alvo. Você não tem instrumentos para dizer, assim, cara crachá, isso é inexequível, inexequível não é. Nossa, concordo muito com isso. E para serviço, né? Esse dia eu estava analisando uma situação, pintura de próprios municipais. O licitante jogou o preço, né? Jogou o preço, não, ele fixou o valor da proposta dele lá embaixo. Aí chamaram, pô, mas aqui eu fiz dentro do meu projeto, se eu utilizar 10 homens para executar. Ele falou assim, não, eu tenho uma máquina que como se fosse um spray gigante, um compressor gigantesco, eu só uso 2 homens. Eu tenho essa máquina aqui e ela joga aí uma faixa de 20 centímetros, então, eu não vou executar o objeto em 60 dias, eu executo em 30. Ele provou, a máquina está aqui, a nota fiscal está aqui, eu reduzo o meu custo lá embaixo. Ao invés de utilizar 5 pessoas, eu utilizo 2 apenas. É interessante isso. Tem muitas situações de comprovação de execuibilidade em relação até essa questão da própria estratégia da empresa, como ela presta esse serviço, e também você falou dos caminhões de limpeza seriam doados. Nossa, como aparece isso também? Uhum. Não, mas o caminhão, nessa situação aqui, ele teria que... Todos os licitantes aqui que eu conheço têm que alugar. Eu não alugo, eu tenho o meu. Né? Eu tenho o meu, é meu. E como é que comprova? Você tem a nota fiscal? Isso aí eu comprei em 2000 e... Quem é que vai guardar a nota fiscal? Então, são situações que a gente precisa olhar para a realidade e, mesmo assim, eu acho bem complicado, porque no edital nunca vem essa previsão do norte que o agente da contratação vai se guiar para analisar essa comprovação de execuibilidade. Isso tem me incomodado há muito tempo, porque você deixa na mão para decidir uma caixinha de surpresa. Vamos decidir. E aí, comprovou ou não comprovou? Não comprovou. Aí, o licitante vai participar de uma outra licitação, que pela nota fiscal ele comprova. Às vezes, ele não tem a nota fiscal, que também é outra situação. Você só pode comprovar preço por nota fiscal emitida anterior? Como assim? Isso tem virado uma praxe dentro dos órgãos de pedir nota fiscal, contratos anteriores, para comprovar o preço de agora, né? O preço da sua licitação, e que muitas vezes é uma outra realidade, uma outra estratégia. Enfim, é outro preço. Não necessariamente eu tenha que já ter praticado ele em algum momento. E isso é uma situação que eu acho que a própria regulamentação poderia ter detalhado mais, embora ela tenha tentado. O curioso é o seguinte, o licitante que participa de uma licitação para registro de preço, ele não tem estoque, né? Se eu não tenho estoque, eu não tenho nota fiscal, e o que eu tenho é um orçamento com o distribuidor. Não, mas não serve.
Acontece muito isso. Já venceu o seu orçamento. Principalmente exatamente. recomposição de preço. Pô, mas você está pedindo me mostra o preço que você vai adquirir agora, o preço, né, atual e o preço anterior. Apresento 2 orçamentos, porque eu não sou obrigado a ter estoque, não, mas o orçamento não vale. Precisa ter uma nota fiscal. Mas não tem acontecido E a muito segurança isso? jurídica? Tem acontecido Demais, muito demais. isso. De uma forma deliberada, não se aceita a comprovação de execuibilidade daquele licitante e a administração acaba comprando mais caro, contratando mais caro aquele serviço, diante de um julgamento que ninguém sabe de onde veio, assim. E isso me preocupa. Não que eu tenha, não tem como a gente colocar numa norma, objetivamente, quais vão ser os documentos que comprovam, não é isso. Mas, pelo menos, dar um parâmetro mínimo de julgamento para que não tenha surpresa. Eu só vou aceitar a nota fiscal, eu só vou aceitar contrato, e também dá a possibilidade desse licitante impugnar o edital. Não é verdade? E aí, eu acho que tinha que ter um regulamento sobre isso. Pois é, esse Como- efeito como surpresa você- me Não é? deixa Professora? chateada, Bruno, E eu esse efeito surpresa. E eu queria dizer que, para mim, isso definitivamente é um problema, mas eu vejo isso, como um problema mais grave ainda, na questão do sobrepreço. Do Uma sobrepreço. licitação, um contrato lá em Brasília foi parado de uma... Não era para falar cidade, né? Já foi. A Secretaria de Educação, o Ministério Público chamou o gestor do contrato, falou, ó, essa carne está cara. Um contrato para fornecer carne para todas as escolas do Estado, do Distrito Federal. Ok? Ele falou, carne está cara. Como assim está cara? Você viu o preço em outro lugar? Não, eu faço mercado, eu sei quanto custa o preço da carne. Meu amigo, peraí, a Outras logística para entregar, outra realidade. desafio, responsabilidade, tudo, uma série de Atraso. coisas. Atraso. Ônus que o licitante tem, vender para o governo não é Ele tá barato. colocando dinheiro na frente. Lógico. Ele está entregando com promessa de receber daqui 30 dias e olhe lá, né? Então, e se levar um caixa de 90 dias, não pode fazer nada. Então, você tem uma Exatamente. série de equações nisso. Ele, não, eu faço compra lá em casa. Entendeu? Porque eu me orgulho, eu faço compra lá em casa, minha esposa que faz não, e esse preço tá caro. Então, você... absurdo, isso é um desafio. O preço, para mim, é o maior problema. E, professor, só um parênteses. Se você ingressar com uma ação buscando a rescisão do contrato, após 90 dias aí, agora, no âmbito da nova, 60 dias, dependendo do objeto, o juiz não te libera. Não libera. Não libera. Você tem que continuar fornecendo sem receber. E você acha que isso aí não tá contabilizado? Lógico. Né? Com certeza, sim. Não, é isso. O capital de giro que você precisa vender para o governo é diferenciado. É outra realidade. O risco, tudo isso. Por isso que a gente fica assistindo alguns vídeos na internet e a gente fica meio com o pé atrás, né? Falando das oportunidades, que é dinheiro na certa. né? É verdade. Complicado, porque... Nossa, já critiquei bem isso. Agora eu vou me reservar o direito de ficar calada. Eu já fiquei, Eu não fico, não. Eu eu já critico fiquei mesmo. bem chateada com isso. Esse negócio de 7 em 1, 5 em 1, 5... Como é? 7 dígitos em tantos dias, sei lá. porque É tem uns complicado. estados aí que não pagam, né? Não pagam. Não, vários órgãos públicos atrás muito para pagar. E aí, o pior, o pessoal usa esse discurso para falar para pequena empresa. Pequena empresa Meu tem Deus. benefício. Venha vender para o governo, você vai ficar milionário. Você vai virar grande empresa semana que vem. Como se fosse marketing digital, e não é. Não Exato, Ele exato. mostra assim, ó, esse item aqui ninguém deu proposta, você poderia dar proposta. Aí ele não vê, aí a gente volta no início da sua fala. De repente, ninguém apresentou oferta porque o valor ele é inexequível. Não dá para executar o que a administração quer com base nesse valor. E aí, quando a gente vai por orçamento sigiloso, você não consegue parametrizar. Eu não sei qual que é o valor, será que essa pesquisa aqui ela é desatualizada, né? A gente sabe muito bem, um processo licitatório demora 6 meses para ser concluído, e a pesquisa mercadológica foi feita no início, né? Os primeiros atos processuais foi a pesquisa de mercado, e não foi atualizada a pesquisa de mercado na boca, né? Da licitação. Deveria, né? Sim. Atualizar. O problema é que não é fácil, né? Não Eu é trabalhei- fácil, Tudo bem que eu trabalhei com pesquisa de preços faz vários anos, então nem vou falar quantos pra gente ficar quieto, né? Mas pelo menos Mas uns quando eu fiz 30. Isso em 1994, quando saiu a 1994. nova lei. Mas Eu não era nem chega nascida tanto, ainda. Não chega tanto. Tá certo, professora, tá certo. Aí, Aí ele toma um cálice de formol, né? É. Né? mas quando você faz a pesquisa de preço, quantas vezes? O processo
processo licitatório para terminar o pesquisa de preço, você levava 70 dias para sair pesquisa de preço. Porque tem 120 itens, ninguém quer cotar 120 itens de graça. Né? Não, ele fala, você manda, aí você pede, você implora, você fica de joelho, você fala, por favor, manda o preço. Ou me responde dizendo que você não vai mandar o preço. Então, para poder dizer que eu não consegui 3 preços. A nossa sistemática hoje de pesquisa de preço é muito delicada. Não é à toa. E isso foi, por exemplo, a crítica que a gente fez. A 866 tinha 2 incisos para falar sobre pesquisa de preço. 2 incisos. A primeira regulamentação de pesquisa de preço da 866 veio em 2014, com a N5 de 2014 regulamentando pesquisa de preço. E de 93 de 2014, você tem um monte de gestor público punido por sobrepreço, subfaturamento. O Tribunal de Contas já disse. Como é que faz pesquisa de preço? Preço com 3 fornecedores. Hoje você faz com 3 fornecedores, é multa, porque o preço é cesta de preços básicos. Então, realmente, o preço sempre foi o grande calcanhar de aquisição do nosso processo licitatório, né? Talvez aí com o PNCP, centralizando as informações, facilite para o gestor conseguir pegar isso. No Banco Nosso Fiscal Eletrônica, não sei, mas realmente preços é o nosso grande problema do processo licitatório. E para mais e para menos, né? Para inexecuibilidade e para o sobrepreço, né? Então, isso é desafiador, né? É um gargalo, né? Com certeza. Eu queria aproveitar, porque assim, a gente tem também um outro ponto nessa IN que é muito legal. A gente estava falando lá atrás, né, Priscila, de a parte de sistemática, para não mudar muito para o licitante, e esse fator ele muda um pouco, né? Porque nós temos na nova lei que tem a fase da proposta e depois a habilitação, né? E agora, pelo que eu estou entendendo, eu vou fazer essa pergunta, se pode inverter essas fases, né? E como que funciona esse critério de inverter fase? A habilitação, ela pode vir antes da proposta, ou enfim, fazer essa inversão, como que está escrito lá e como que vocês entendem isso? Muito bem. Vai ser eu de novo primeiro? Você é um... O pessoal da casa não fala, não. Quem fala é o convidado agora. Depois ela reclama que ela chega aqui, ninguém trata ela mais como convidada, mas reclama. o relacionamento dela é da casa. Então... Ônus e bônus. Ônus e bônus. Quero as duas coisas, ué. Ela chega aqui, Bruno, tudo bem? Beleza, já vou aí. Já gravar. Oi, Priscila, tudo bom? Bruno, vim de Belém. Bom, quiser eu falo. Bom... Olha lá. Bora. Põe o nome do Colicitação aqui nessa mesa. No âmbito da 8666, né, que é o procedimento que vem lá desde o decreto 2.300, primeiro você habilita, não é verdade? E aí depois, né, o rol dos habilitados, você aprecia as propostas comerciais. E aí, em 2002, vem um pregão que inverte, né? Até por conta de celeridade. Tinha licitações, tinha 20, 30 licitantes, eu tenho que analisar a documentação habilitatória, né? Uma das grandes críticas era essa, né? Necessidade da celeridade. Então, primeiro, eu faço essa inversão, ganho aí um avanço significativo no tocante à economicidade por conta da fase de lances, e eu só analiso a documentação habilitatória. Não é verdade, professor? Do primeiro colocado. Então, eu tive uma redução drástica aí de tempo. Né? E aí, o que acontece? A gente teve, acho que teve um estado que eu não me lembro, que inverteu as fases. Ele viu, isso aqui é legal, eu vou editar uma norma e vou inverter. Depois veio o município de São Paulo, inverteu, né, o Serra. Isso aí foi até Brasília, né, por mediação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo declarou que não era inconstitucional, né, a mera inversão de fases. Depois, o Serra, como governador do estado, ele veio com um pacote também, né, de tornar as licitações céleres, e assim ocorreu. A nova lei de licitações, ela traz essa dinâmica, né? Por quê? Porque foi efetivamente observado o ganho de tempo. Então, o que a lei fala? Olha, a regra hoje é, primeiro, julgar as propostas, depois habilitar. Mas, se existir uma justificativa, a IN ela traz esse dispositivo claro, se existir uma justificativa, eu posso, de forma excepcional, trazer o que era a regra na lei de licitação. Ou seja, de forma excepcional, eu posso, primeiro, processar a fase de habilitação, e aí, na sequência, eu faço o julgamento das propostas. Então, o que é a regra na 866 hoje é a exceção no âmbito da nova lei de licitações, né? É ganho, né? Efetivamente é ganho, porque tem licitações que tem 20, 30, eu tenho que analisar documentação, perde semanas. Eu era dessa época.
Certo? Essa época perde semanas, aí você tem que ter uma Nasceu depois de 94, não foi? Como é que era? Depois da lei de 93, ora, não sabe mais fazer conta, sabe mais de quando é a lei 8.066. Né? Em relação a essa situação, eu gostaria de observar referente ao sistema, mais uma vez, que eu acho interessante o licitante saber, ouvindo esse podcast, em relação à nova dinâmica de apresentação dessas propostas e de inserção desses documentos de habilitação e de proposta no sistema do Compras.gov, e que também deve reverberar sobre os outros sistemas também, o que é muito interessante, que a gente volta a uma situação anterior de que eu não preciso colocar minha documentação de habilitação, não é bem na inversão de fase, é no rito ordinário mesmo, nessa nova dinâmica de abrir primeiro as propostas e depois a habilitação. E eu gostaria de pontuar isso, que o licitante não precisará mais colocar a documentação de habilitação com antecedência, juntamente com a sua proposta, e apenas preencher essa proposta no sistema. Interessante porque na IN não fica bem claro que ela fala de apresentação de propostas, mas no sistema é isso mesmo, você não precisa mais enviar um documento de proposta, nem tampouco essa documentação de habilitação, quando eu estiver no rito ordinário, né, na regra geral da nova lei de licitação. Isso ganha um tempo também, porque você só vai pedir a documentação daquele licitante vencedor. E o licitante que ofertou o melhor preço, você convoca em 2 horas, prorrogáveis por mais 2 horas, para que ele apresente essa documentação e a proposta. A minha crítica aqui em relação a essas 2 horas, eu acho pouco. Eu acho pouco para mandar a documentação de habilitação, embora a gente esteja falando aqui de SICAF e de complementação apenas, o licitante precisa saber utilizar os seus registros cadastrais como meio de habilitação. Ainda existe um receio, um medo desse licitante, que ele ainda quer juntar tudo de novo, com receio de que no SICAF não vai ver, não sei lá. Eu acho que ele pensa que vai sumir a documentação dele de lá e junta tudo de novo. E de juntar essa documentação em 2 horas prorrogáveis, acredito, e acabou unificando esse tempo, esse prazo, também para as obras de serviço de engenharia, com planilha de BDI, com encargos sociais. Eu acho demais temeroso esse copia e cola de 2 horas. Como é que você vai mandar uma planilha de obra em 2 horas? Mesmo que seja prorrogada. Ali, mesmo que seja prorrogada, uma proposta consolidada, às vezes o orçamentista leva 1 dia, 2 dias para fazer. Então, tem que haver essa sensibilidade, não ficar só no copia e cola, pegar a minuta da AGU, a Bíblia, não. Olhar para a realidade daquela contratação naquele momento, alterar os prazos, porque é o prazo mínimo, não é um prazo que deve ser seguido rigorosamente, né? E sempre. E eu acho que foi uma mudança que acredito que vá também dar mais celeridade para esse processo. Mas não é um fator para o licitante ele impugnar, por exemplo, entrar com pedidos ali antes, quando ele vê esse prazo curto, falar, é impossível. O licitante, ao impugnar, ele mostra para a administração que aquele prazo é muito curto. Numa situação, por exemplo, de serviço, de obra, que você precisa alterar toda uma planilha para chegar, igual como o Murilo falou, quer caber o preço, vai juntando, vai fazendo a dança das cadeiras para tentar adequar o último valor ofertado. Então, acredito que tem que ter essa sensibilidade em relação a essa documentação. E com a ressalva de que na inversão de fase, a IN 73 trouxe a previsão de que essa documentação de habilitação e proposta vão ser anexadas já nesse início, porque é diferente desse rito ordinário que eu acabei de explicar. Nesse caso, todas as habilitações vão ter que ser analisadas. E a proposta já tem que estar lá para a abertura da fase de proposta posteriormente. Excelente. E aí, essa questão da inversão de fase, eu acho que foi justamente pontuado aqui, a possibilidade de reverter, principalmente em cenários onde a qualidade do fornecedor é muito relevante. Por quê? Ok, de novo, a gente vai para aquele exemplo mais usual, vou comprar caneta, né? Poxa, a chance de inabilitar alguém por conta de caneta, a venda da caneta não vai ser impactante. Mas você vai falar de software, tecnologia de informação, uma obra complicada. E aí, se você não coloca habilitação antes, daqui a pouco você está comparando abacaxi com banana.
E aí acontece o que a gente vê muitos órgãos de controle falar, não, peraí, você foi rigoroso demais, você tirou o primeiro colocado, tá pagando quase o dobro pro segundo colocado? Como assim? Só que o primeiro colocado não tinha condições de executar. Então isso gera desconforto na equipe de licitação. Então, o fato de você poder brincando com português, desinverter as fases, voltando para o tradicional do 8666 e fazer a habilitação primeiro, nesse tipo de objeto faz muito sentido, porque você garante que você vai comparar o preço de quem está fazendo, quem tem abacaxi, você não vai comparar banana com abacaxi. Então, isso é muito positivo. A minha crítica que fica, e aí nem é a IN, porque a IN copia nesse ponto a lei, é que a lei exige que seja justificado com as expectativas de benefícios que advêm daí. Né? Então, ela acabou tornando isso muito rigorosa. E me parece que tornou muito rigorosa num fato que, cara, a gente licitou assim a vida inteira. Sim. O único problema que a gente tinha é perder tempo, porque agora essa dificuldade... para você desinverter, agora você precisa demonstrar os benefícios esperados com essa desinversão. Então, eu acho que acabou ficando rigoroso demais. E aí, isso quando você tem um requisito que a lei própria demonstra essa intenção, o gestor fica ainda com receio. Né? E aí o que é o problema, porque o pessoal da engenharia, por exemplo, critica muito lances na engenharia, né? Mas se você realmente bota a habilitação, uma obra diferenciada, vai construir uma ponte, vai fazer uma coisa diferente, pô, eu acho que isso acalma muito o ambiente comercial nesse cenário. E do jeito que a lei colocou, você fica com receio de fazer essa desinversão, novamente brincando com o português. A autoridade ela vai ter que dar um duplo twist carpado jurídico para fazer a justificativa, né? Da inversão. Da inversão. Mas essa questão aí a gente volta para a inexequibilidade, né? Viu como o preço é o preço. É um podcast só de Só preço. Só de preço, olha lá. Porque ele fica, eu tenho lá o primeiro... Esse aí não precisa me chamar, não. O tema difícil. Mas só pra te falar, apresentador não tem vez. Ah, é, né? Apresentador. É, Tem que estar aqui sempre. eu posso só fazer pergunta, não tem problema. Mas esse é o gargalo, né? A formatação de preço, né? Me veio uma ideia aqui, mas eu acabei esquecendo. Não, mas Ai, tudo bem, desculpa, é eu te normal, interrompi. é natural, é natural. Quer fazer uma? Escolha. A gente tem mais algumas perguntas só pra fazer, umas duas, assim. Vou Faça fazer essa. uma. Olha, eu acho que a gente podia pular, assim, já falamos sobre a apresentação das propostas, a gente já comentou aqui, eu acho que até adiantei um assunto, de falar sobre a fase recursal. Porque Essa a fase é maravilhosa. A fase recursal mudou Bela escolha. muito. Vamos falar sobre a fase recursal na nova lei, que a IN 73 trouxe. Inclusive, será uma uma das vez. palestras dele. É, viu? ah, é? De lá no Conlistacom. Ele já estudou, então, com toda certeza. Já estudou, certeza. aí ele vai falar sobre estratégias práticas para elaboração de recurso e impugnação. Pelo que eu lembro. Eu quero assistir essa palestra para também ter estratégias E a no recurso segunda- na Você sabe impugnação. que esse evento é só depois do segundo semestre ano que vem, né? Por que você acha que agora, em dezembro, eu estudei isso? E tem Porque eu mais acho que uma. você é organizado, né? E tanto não é TT não começou ainda que não. agora ele vai... Nada. Vamos Vai lá. falar, ó, já abriu a planilha ali. Eu abri para ver a segunda. A segunda, você também pode fazer pergunta, é fiscalização contratual. Casos concretos de atuação do preposto. Muito bem. Nossa, quero assistir as duas palestras para perguntar bastante. O que eu achei interessante na nova dinâmica aí do IN, a fixação de um prazo mínimo de 10 minutos, né? Verdade, e um prazo curtinho, 10 minutos, hein? Curto. É, Curto, mas curto. pelo menos já... Já tem um prazo mínimo, porque nem tinha, né? Já disse o que é imediato. Exatamente. Lá era imediato, né? A grande novidade, eu acho que é exatamente isso, na verdade, nem tanto da IN, mas a IN resolve isso, que existia essa dúvida na lei, essa novidade das duas intenções de recurso, né? E isso é completamente novo, né? Porque você tinha aí, como a 866, nas licitações tradicionais, o recurso da habilitação e o recurso da proposta. O pregão inverteu a dinâmica, botou só uma fase recursal e trouxe a intenção de recurso, que é aquele tempinho para dizer, vai recorrer ou não vai, né? Porque se não for, eu já passo para frente, vou adjudicar. Se for recorrer, eu espero para dar o prazo. E a nova lei, ela trouxe duas intenções de recurso, apesar de ser só um momento de recurso. Então, se você considerar a nova lei, né, nós temos a parte de preço, ali a fase de lances, vou analisar a proposta. Aceitei a proposta da empresa do Bruno. Opa, alguém tem intenção de recurso contra a proposta do Bruno? Tem, a professora Priscila falou que tem.
Beleza, vou para habilitação. Obrigado, precisa ter intenção. Então segura aí, vou para habilitação da empresa do Bruno. Habilita a empresa do Bruno. Abre intenção de recurso. O professor tem recurso contra habilitação da empresa do Bruno. Agora eu abro as razões de recurso. Tanto a professora Priscila quanto o professor vai pontuar. A professora Priscila sobre as razões de recurso do preço e as razões de recurso da habilitação. E aí eu vou voltar. Opa, peraí, realmente, a proposta do Bruno era inexequível. Volto lá, classifico a proposta dele, chamo o segundo colocado e começa a intenção de recurso de novo. Boa. Então, muita gente tem questionado essa intenção de recurso. Eu imagino, e aí é só especulação, que a intenção do legislador foi dar a possibilidade do pregoeiro levantar o aviso para ele antes de chegar no final. Porque você pensa no pregão, ele analisa o preço, depois a habilitação, depois recurso. E alguém já está lá coçando o dedo para falar, não, a proposta dele não atende, o objeto não imprime tantas páginas por minuto, ou tem tal erro. Se você tem a intenção de recurso ali, o concorrente já pode dar um aviso, pregoeiro, ele não atende porque tem tal do edital, o objeto dele não atende. Então, se ele ficar na dúvida, ele já pode parar e fazer uma diligência. Peraí, Bruno, eu quero ver a especificação do seu material, porque realmente fiquei na dúvida em relação a isso. Legal. Então, ele pode evitar que eu chegue só no final, depois de habilitar o Bruno, perder esse tempão todo e depois voltar. Então, eu acho que essa foi a intenção do legislador. Agora, nós temos um tiro que sai pela culatra quando você fala de inversão de fases, né? Porque se você imagina o seguinte cenário, onde eu faço a habilitação, inabilita a empresa do Bruno, ele coloca a intenção de recurso dele, não recorre. Eu abro a proposta de todo mundo, menos do Bruno, porque ele foi inabilitado. Depois, quando o Bruno traz as razões recursais dele, eu falo, eu errei, o Bruno tem que ser habilitado. E aí? A não ser que eu tenha no sistema, né? Que o sistema ainda não existe inversão de fases, né? No sistema ainda da Comprasnet. A não ser que eu tenha no sistema que eu já cadastro meu preço antes da hora, mas se eu tiver modo disputa aberto já não adianta, né? Já todo mundo viu eu tenho que anular a licitação. É. Então, é muito interessante quando eu faço o método tradicional, preço primeiro, habilitação depois, mas quando eu inverto, a inabilitar alguém torna-se muito delicado. Porque se eu tiver que voltar, eu não tenho que voltar, tenho que revogar o certame, anular o certame. Então, isso é uma medida muito interessante por um lado, mas nessas hipóteses de inversão, isso talvez ou tenha que ser mais trabalhado numa normativa ou alguma coisa para que deixar isso claro, porque senão minha sugestão em sala de aula vai ser para os pregoeiros falar, habilita todo mundo e depois você tira lá, cara, porque você ficar tirando antes, tiver que voltar, vai perder a licitação. Isso é um custo muito grande, né? E essa intenção agora ela não é mais motivada, que antes o decreto de 2024 falava de motivação da intenção, de um dos critérios de exame, né, de admissibilidade desses recursos. Você motivar a sua intenção de recurso, não só dizer que você quer entrar. E quando você tira a motivação, e aí ele também seguiu a Lei 14.133, você deixa apenas para o licitante dizer, eu quero recorrer, apenas isso. Então, não necessariamente ele vai dizer o porquê e o pregoeiro, o agente da contratação, fica sem saber e não pode rever os seus atos naquele momento. Também é interessante quando inverte as fases e tem a intenção, até a visão do Murilo em relação a essa intenção de recurso, né? Poder avisar que há algum problema e daquele agente da contratação parar para rever os seus atos diante daquela manifestação. Mas quando você não motiva, aí fica difícil. É verdade. Né? Aí o pregoeiro fala, não aceito. Né? E aí, várias decisões, não, né? Do Tribunal de Contas da União, né? Mas essa é a mudança. E veja Antes bem. eu tinha que motivar, agora tinha nem que motivar, abrir precisa. um campo de motivação e agora no novo sistema, como é que vai funcionar? Sim ou não? Tem intenção de recurso? Sim ou não? Sim. É só um clique e acabou? Porque se for assim, realmente você perde, se for assim, perde a intenção do legislador. Você sabe o que ele fez, você antes. Perde, acho que até o espírito da lei da questão de dizer, só para dar um toque. Tá errado nisso aí. É interessante essa visão de poder falar no meio desse certame, poder falar, se manifestar para que o agente da contratação reveja o ato dele naquele momento e não avance nas demais análises. Mas eu receio que o sistema não vai tirar esse campo de motivação e talvez sobre o chat para ele se manifestar, não sei. Pode ser. É uma incógnita. Dessa vez eu não... Porque quando eu fiz a simulação do recurso, das duas intenções, ainda não estava disponível no modo simulação.
Agora, a partir, foi 1º de novembro de 2022, já está funcionando. Vou fazer novas simulações para saber como é que ficou esse campo de intenção de recurso. E vejam que eu estou falando do Compras.gov. Não estou falando dos outros sistemas. Como ficarão os outros sistemas também, para entender essa dinâmica de 2 intenções recursais. Mas é isso, a IN veio para esclarecer de uma vez por todas que tinha muita dúvida, né? Muito discutindo. Se a gente pudesse ter apostado, É verdade. a gente tinha ganhado. Tinha ganhado, verdade. Agora, no tocante aos recursos, e aí a gente indo lá para a fase de gestão contratual, um dos avanços da 14133 está relacionado ao recurso denominado pedido de reconsideração, que é o antigo recurso de representação, que pouca gente usa porque não tem efeito suspensivo, né? Então, o recurso de representação está lá no 109.2, fala, ó, você pode usar esse recurso quando não caber, né, nas hipóteses em que não há a possibilidade de você usar o recurso hierárquico. Eu uso muito esse recurso durante a gestão contratual, né? Só que, no âmbito da 8666, você não tem o efeito suspensivo. Então, esse recurso ele sai, né, no âmbito da 14133, ele recebe a denominação de pedido de reconsideração e aí ele ganha o efeito suspensivo. Então, é bem interessante que, para fins de pedidos de recomposição de preço, onde você tem um indeferimento, né, as controvérsias, os problemas, as decisões administrativas, pedido de reconsideração. Eu já venho utilizando já, né, no meu entender, né, desde abril aí do ano passado, a lei ela tá em vigência, né? E a gente vem, inclusive, já tendo manifestações. Eles suspendem o expediente ali, fazem análise e efetivamente se manifestam a respeito. Então é interessante, né? É um recurso que ele não está muito no radar dos advogados, dos licitantes, mas hoje, com efeito suspensivo, é algo interessantíssimo porque interrompe o procedimento, né? É o recurso do recurso, né? Pra todos, recurso do recurso. Recurso do recurso. Eu uso muito. Tem advogados que não utilizam, né? Mas é uma ferramenta interessantíssima. Boa. Pra gente ir para nossa reta final, como que fica ali a questão da convocação dos remanescentes em caso de não assinatura do contrato pelo vencedor? Tem alguma mudança em relação a isso em cima da IN? Ah, tem. Sim, sim. A IN regulamentou muito bem, deixou muito clara essa questão, que também foi uma inovação trazida na lei. E aí eu confesso, eu não sei quanto que foi a inovação da IN, tá, em relação à lei. E aí aceito a ajuda dos nossos colegas, mas é a possibilidade de que a gente já tinha, né? O primeiro colocado não vem assinar o contrato, na 8666 eu tinha que chamar os demais instantes para ver se eles fecham pelo preço do primeiro. E aí, meu amigo, é lógico, o primeiro veio fechar o contrato por quê? Porque o preço está baixo demais, cara, porque não dá conta de executar. Ninguém vai dar conta de executar e você perde a licitação. Então agora ela fala, ó, você chama todo mundo para ver se dá o preço, pela ordem de classificação, se dá o preço, se oferta um preço do primeiro colocado para fechar o contrato. Se ninguém fechar, então você chamou todo mundo que foi ali no processo, você chama pela ordem de classificação para tentar negociar para baixo ou fechar no preço deles mesmos, ok? Então, isso já é um avanço bacana, porque se o primeiro mergulhou demais o preço, não consegue vir assinar o contrato, eu fecho o segundo pelo preço do segundo, ou pelo desconto que ele quiser dar em cima disso. Então, isso é positivo, né? A gente fica com uma questão que não deixou claro, quando ela fala que ele prevê ali em duas alíneas, né? Uma negociação, depois chamar pelo preço do segundo. A dúvida é se nessa negociação eu negocio com o segundo, se ele não negociar, se ele faz pelo preço dele mesmo, se ele não quiser fazer o preço dele mesmo, porque já passou o prazo de validade proposta, aí eu vou para o terceiro, ou se eu faço uma negociação com todo mundo, faço uma nova fase de lanças, né? Quem abaixa mais, né? Aí ele não deixou claro. Boa. Pelo que eu vi do sistema, não parece que a negociação realmente vai ser bem arcaica, do jeito que é, abre o chatzinho, vê se dá um preço, e eu tenho que fazer com um para depois desclassificar ele e fazer com outro. Então vai ser do jeito mais tradicional. Mas daria a possibilidade, se eu quisesse fazer, um novo pregão ali depois daquele momento. E aí, o preço do mercado caiu, alguma coisa, fazer esse cenário. Acho muito esforço para algo muito raro, porque em geral o preço do mercado não cai, sobe, né? As coisas só sobem de preço. Então, acho que seguir a lógica. Negocia com o segundo, chama o segundo. Não pode, não quer. Negocia com o terceiro, chama o terceiro. Me parece mais eficiente a longo prazo. Mas isso na IN não está claro, pelo sistema parece que foi assim. É interessantíssimo, porque como o professor colocou, o inciso primeiro é a regra da convocação do remanescente na 8666. Isso. Quando isso for frustrado, né,
convoquei todo mundo falou assim, não, vou executar. Aí eu tento negociar, na impossibilidade, aí eu utilizo a regra da convocação do remanescente da lei do pregão. Exatamente. Não é? Aceitando o melhor preço, né? Aceitando mesmo. Mas Sim. essa negociação, ela é... Né? Não Ela fica curiosa. claro na IN se será feito com todos os licitantes, porque, afinal de contas, o segundo pode não fazer, o terceiro pode fazer por um preço até melhor do que o segundo. Nada impede. Mas o que eu acho na prática é o seguinte, eu convoquei todo mundo à luz do inciso primeiro, que é a regra da 8666. Quando iniciar a fase da negociação, aquele que está melhor classificado, né, subsequentemente, ele não vai perder aquela oportunidade, porque o terceiro pode vir. Não é? Justo. Sim, claro. E talvez isso até incentive as disputas pelo segundo lugar de forma mais efetiva, né? Boa. Porque a gente Sim, ainda boa. vê muita gente decepcionada. Não consigo o preço do primeiro. Nem disputa o segundo. A pessoa desanimou, desmotivou e não quer mais dar o lance, né? Que é o grande problema que resultava no plano do coelho, né? Nas licitações que o TCU falava. Então, agora não. Pô, peraí. Então, se eu ficar em segundo e o primeiro assinar o contrato, ou assinar e não começar a executar, porque o TCU tem jurisprudência nesse sentido, eu posso ser chamado pelo meu preço. Então, ficar ali no segundo é interessante. E sempre aquele desafio estratégico, né? Poxa, fazer o preço do primeiro ou não fazer? Se eu fizer, eu vou perder a margem de lucro. Talvez dê para fazer, mas vou ficar a margem de lucro apertada. Mas se eu disser que não, talvez o terceiro faça o preço do primeiro. É interessante. E aí? Então, isso é interessante porque você cria uma situação de jogo ali entre os empresários para decidir, opa, vamos ou não vamos? Dá para não dar? Porque Eu se blefo der, ou não? se der fazer o preço primeiro, eu vou. Vai ser Se não agora. der, então aí... Sabe outra Foi coisa? inteligente aí o legislador, né? Eu acabei lembrando, tu acabaste me lembrando de outra situação, uma novidade da lei em relação ao segundo colocado, tu falaste bem do segundo colocado, os demais, em relação ao preço do primeiro. Se você tiver no mínimo ali 5% em relação ao primeiro colocado, você pode reiniciar a disputa. Também é interessante para que esses licitantes se aproximem ao máximo do primeiro colocado. Sim, é verdade. Isso aí é curioso. esse E isso dispositivo. impacta na questão do empate ficto da lei, da Lei Complementar 123 da ME-EPP, porque se esses licitantes não estiverem nessa margem de 5%, saírem, a lei dá uma oportunidade para eles se aproximarem e, de repente, empatarem fictamente, conforme a lei... Não tinha pensado. Tá vendo? O lado bom da apresentação é que você fica aqui raciocinando. Não é interessante? Eu sou uma MEPP, tô em segundo lugar, deixa a diferença maior de 5, porque vai que o pregoeiro reabre de novo, eu chego lá, dou o lance, Chega lá. cobro a proposta do cara, e ele nem disputa mais. Não, no sistema o primeiro fica intocável, né? Fica intocável. Fica Mas intocável. eu chego na margem de Mas eu 5%. chego na margem de 5. Isso. E aí eu vou dar o lance. Olha, mostrar o ó, lance pulo do como é gato, o pulo do gato Ó, no podcast. que é. Pra MEPP, É. olha. Agora esse sistema tá assim. Não, mas a reabertura é uma faculdade. O problema é esse, é uma faculdade. É uma faculdade. Eu posso, se eu jogar assim, é de novo, uma Ah, estratégia mas de aí negócio. é Vai que o cara dever não poder ou poder dever, né? Porque aí já vai do agente da contratação também compreender esses mecanismos para fomentar essa competitividade, para que esses licitantes se aproximem ao máximo do primeiro. E essa questão do reinício, quando eu olhei, eu falei, que legal isso aqui, gostei. Foi só repensar o seu preço e se aproximar ao máximo do primeiro, até para tentar chegar na margem da lei complementar. Mas eu entendo, você falou poder, dever, para mim é poder mesmo, porque, veja, você tem alguns cenários, porque 5% pode ser muito, muito pouco. Né? Se eu fazer uma licitação de 10 milhões, 5% é uma diferença significativa, vou reabrir. É verdade. Agora, imagina, eu estou numa licitação, chegou no valor de 100 mil reais, primeiro colocado 100 mil reais, o segundo 105.500, terceiro 106, 107, e teve, assim, quase 20 minutos de lance. Vou reabrir? Bom, não vou, né? Eu acho que a fase já chegou ali, o pessoal disputou bem e ok, a diferença está pequenininha, beleza. Agora, uma diferença de um valor muito alto, uma licitação de valor muito elevado, poucos lances, ou uma licitação com poucos lances, teve 4, 5 lances e acabou. Né? Opa, não, tem diferença mais 5%, vou reabrir. Agora, se teve realmente o exercício da fase de lances, eu não reabriria. Eu acho que, senão eu vou acabar criando um cenário, me parece um cenário de sempre as pessoas confiarem que vai ter a segunda disputa. E eu acho que isso não é estratégico para a administração, sabe? E tu já pensaste se estiver todo mundo empatado?
Onde? No Como? segundo? No segundo, Eu acho que isso aí é coisas... Todo mundo empatado no Isso aí eu vou segundo. fazer reflexões. Mínimo Isso de 5%. acho que precisa de um podcast. só Não, pra é falar o terceiro já desempate. marcado. Terceiro, Exatamente, é. um podcast Sim. só pra falar de porque Gamificação, você tem- gamificação. Você tem do segundo, você pode empatar. Todo mundo saiu da margem mínimo de 5% para cima. E o agente da contratação é o momento dele reabrir essa disputa. Porque aí você dá a oportunidade de quem está empatado também desempatar. Sair daquele... E é interessante você... O meu medo do desempate, e depois até passo a refletir em relação ao primeiro colocado, se o lance intermediário realmente vai valer nesse sistema como igual ou maior ao menor valor ofertado. Por enquanto, no sistema, isso não está funcionando, funciona a partir do segundo e não do primeiro. O que me deixa intrigada é, você tem a oportunidade de empatar, e no momento ali para desempatar, para se aproximar desse primeiro, né? Se o listante não vai se habituar só a empatar também. Aquela coisa assim, se tá 100, vou ficar colando nesse do 100, e não vou colocar o meu preço realmente, porque eu posso empatar, posso dar o valor intermediário. Agora tem outras questões, o valor mínimo de diferença entre lances, se você realmente consegue empatar de acordo com o último valor. Agora virou, sim, uma grande estratégia. Você estudar bem, mapear bem, entender sobre a licitação para ofertar seu preço. Nós vamos separar uma semana de gravação em março, tá? Do ano que vem. E esse é um tema onde a gente vai receber, né, Daniel, todos os professores do Conlicitantes aqui. Então, esse vai ser um tema A gente para faz uma rodada de fazer uma... conjecturas. Uma gamificação. Mas é bacana mesmo, Olha, eu te confesso. Trazer essa umas história estratégias. de jogo. Eu não concordo muito bem com isso. Vou te dizer por quê. Não tem nada a ver, né? Eu falar sobre isso agora. Mas eu vou te dizer por quê. Porque quando falam de jogo na licitação, não que eu não tenha regras e que, no fim das contas, é um jogo que eu preciso seguir as regras. Mas quando você fala jogo, você pressupõe que tem um vencedor e um perdedor e que a administração pública é o lado do vencedor e o licitante é o lado do perdedor. Sabe? É como se eu estivesse fazendo regra para esse cara... não se perder. Sabe, a questão de eu ter duas... O jogo sempre tem alguém que ganha e o resto todo perde. Não tem dois vencedores. E aqui eu vejo já num olhar mais amplo, não só entre os licitantes, mas em relação à administração pública. A gente está falando de diálogo, de aproximação dessas duas partes. A nova lei de licitação trouxe isso também. Não tenha medo, licitante, traga o mercado para próximo, para entender sobre as especificidades desse objeto, dessa contratação, entender o preço, faça um levantamento de mercado, traga ele mais para perto. Quando a gente fala de jogo, a gente começa a colocar a administração de um lado e o licitante de outro. E aí eu acho que todo mundo tem que ganhar nessa história aqui. Mas não existe, né? Mas eu acho que o licitante precisa ganhar. Tu chegaste a falar nisso. Uhum. O licitante precisa ganhar e a administração também. Mas eu acho que o jogo, quando você fala... Eu defendo que existe o jogo, mas entre os próprios licitantes. Eles com eles mesmos. Isso eu defendo. Eu nunca parei para pensar nesse lado A e B. Mas eu vejo, os caras estão disputando, eles têm que ter estratégias diferentes, enfim, assim vai. mas enfim, eu quero só... É que a gente vai chegar no ponto ápice desse podcast, que é o mapa mental. Vai estar disponível para você e a gente vai vir com um resumo aqui para você poder baixar, inclusive. Então, já, mas antes, eu só quero fazer duas perguntinhas aqui. Uma vai para Priscila e outra pro Murilo. Primeiro, Murilo, você hoje, ambos gravaram aqui, né, no estúdio ao lado do Conlicitagol. O que esperar do curso Série Express, enfim, tudo que vocês gravaram? Primeiro, começando por você, Murilo. Qual que foi o tema? Para quem que você desenhou essa série? Como que foi? Muito bem, Bruno. Eu falei sobre os 3 R's dos contratos públicos: reajuste, repactuação e revisão. Legal. Foi muito bacana. A gente tentei trazer aí a gente falou dos conceitos, da base jurídica, mas tentamos trazer realmente o viés prático, os cuidados, como se preparar, quais armadilhas que tem no meio do caminho para a pessoa ali se preparar e saber chegar do outro lado sem correr o risco de abrir mão de recursos que ela precisa para fazer funcionar, para o contrato chegar no resultado, né? Então, explicou cada uma das ferramentas, explicamos algumas cautelas, os principais erros que o pessoal comete, as principais armadilhas que às vezes a administração pública
pública deixa querendo ou sem querer, né, no meio do caminho, e para a gente orientar esse povo, esse pessoal, os licitantes nesse sentido, né? Foi mais ou menos isso. Muito bom. E você, Priscila, o que você gravou hoje? Olha, sobre a IN 73. Olha só. Falamos sobre a IN 73, expliquei melhor. Tiveram alguns assuntos aqui que não foram possíveis da gente comentar no podcast, porque a gente acaba entrando em outros assuntos, emendando, pegando o gancho e falando sobre outras coisas. Então, na nossa série, nós vamos explicar sobre a IN 73, todos os pontos de destaque, para o licitante conseguir participar com responsabilidade, sabendo do que está fazendo e, mais do que nunca, né, se preparar para os novos desafios. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Para você que tem interesse também no Conquista Go, acesse aqui. Para você, tem mais de 70 cursos, se eu não me engano lá, tá? Para o cara maratonar de A a Z mesmo, é bem bacana, demais. bem bacana. O William, nossa produção, ele vem com o nosso mapa mental. Esse é o momento que ele vai se tornar o ponto ápice mesmo do podcast, que é o resumo, e vocês vão entender agora o porquê. William Menezes, seja bem-vindo ao ConestaCast, que faz parte da nossa produção, edição e tudo mais. Como que está o nosso mapa mental, por gentileza? Não queria falar nada, mas hoje o episódio realmente foi repleto de informações, dicas, muita coisa aqui para o licitante, né? Priscila deu início ao cast de hoje direcionando a primeira pergunta ao Murilo Jacobi. O professor esclareceu se a IN 73 se aplica também aos municípios. Anielo e Priscila, nossa apresentadora de hoje, trouxeram seus comentários acerca desse assunto. Os especialistas, junto com o Bruno, trouxeram a importância dos licitantes atentarem ao edital e o regulamento. Se necessário, licitante, questione. A ideia é que o contrato seja justo para os dois lados. Marília Gabriela participou do nosso episódio de hoje e trouxe o que a IN regulamentou, que é sobre o orçamento sigiloso. Para a Priscila, hoje um dos grandes gargalos que existe nas licitações é a comprovação da execuibilidade. Nota fiscal de contrato anterior para comprovar o preço atual? Até que ponto isso é positivo? Nosso especialista Murilo Jacobi tem experiência e valorizou o licitante, concluindo que vender para o governo não é barato. A nova lei de licitação traz a dinâmica de, primeiro, julgar a proposta, depois ir para a habilitação. Anielo, Priscila e Murilo pontuaram sobre as possibilidades da inversão de fases. Sobre a fase recursal na nova lei de licitação, tem novidade, e os professores Murilo Jacobi e Priscila Vieira disseram quais são e expuseram seus entendimentos sobre isso. Nosso consultor jurídico Anielo completou trazendo um avanço da nova lei, o pedido de reconsideração, um recurso que não está muito no radar, mas é uma ferramenta interessantíssima. Falamos sobre a convocação dos remanescentes nos casos de não assinatura do contrato pelo vencedor. Terminamos numa discussão sobre estratégias e o uso dos benefícios para vencer uma licitação. Como abordamos muitos assuntos, Bruno Moura prometeu: teremos uma semana de gravação em 2023. Agora atenção, licitante, prepare-se bem. Entender a regra do jogo é fundamental para sair na frente. Muito chocada. bem, muito bem. Ele tá arrasando. Vocês viram? Ele pincelou cada momento de vocês. Tu podias fazer resumo para essa galera de concurso. Podcast, resumo em podcast para o pessoal de concurso público. É uma inovação, né? Porque É uma eu nunca vi inovação. uma pessoa compilar tão bem. Quase É uma 2 horas de é uma podcast? evolução. Quanto Ele pegou, acho que quase deu 2 horas. Gente, Ele pegou o parabéns. mapa mental e evoluiu ele. É sensacional. Bom, sensacional. agora é o seguinte, a gente não pode finalizar, vou encostar aqui, a gente não pode finalizar esse podcast sem falar a respeito da possibilidade de exclusão de lances, né? Olha só, É. bem lembrado, Tá lá é no artigo verdade. 21. Essa é novidade da Novidade, IN, né? fresquinha da IN, É. e a possibilidade do licitante excluir, depois de 15 minutos dado o lance, não é? 15 segundos, perdão? 15 segundos. Exato. É exatamente isso. A gente tinha um problema na licitação, que é eletrônica. O pessoal tá dando um monte de lance e às vezes esquece um zero, pula uma vírgula, comete aquele erro lá que o preço que ele acaba tendo fora, né? Tô disputando licitação de R$100.000, eu boto lá, ao invés de colocar o lance 99.500, coloco 9.950. Tô fora do jogo antes, eu tinha que esperar o pregoeiro desclassificar meu lance para poder voltar ao jogo, né? E agora a lei permitiu uma única vez para o certame Sim. o licitante desclassificar sua própria proposta nos últimos 15 segundos.
não é? É isso, funcionário? Exatamente, exatamente. Agora, o curioso é o seguinte, o parágrafo 3º, e aí eu trago uma inquietação minha, que é o seguinte, o parágrafo 3º, ele diz o seguinte, observado o parágrafo 2º, poderá uma única vez excluir, né, o licitante poderá excluir o seu... Observado o parágrafo... Você corta aí, Will. Observado o parágrafo 2º, o licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos dos artigos 33 e 34. Mas aí, o que acontece? Tem um dispositivo aqui que permite que o pregoeiro exclua a proposta. Então, o licitante ele pode excluir o seu lance, né? E a possibilidade também do pregoeiro excluir a proposta do licitante. E aí ele diz, eventual exclusão da proposta do licitante, de que trata o parágrafo 4º, o parágrafo 4º trata essa situação, implica a retirada do licitante no certame sem prejuízo do direito de defesa. Então, fora a possibilidade do licitante excluir o seu lance, o pregoeiro também pode excluir a proposta do licitante. O parágrafo 4º diz o seguinte, o agente de contratação ou comissão de contratação, quando substituir, poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação automática via sistema. Muito bem. Me preocupa o próximo parágrafo, que fala que se a proposta for desclassificada para agente de contratação, ele está fora, não é? Sim. Parágrafo Lê pra gente, 5º. funcionário. Eventual exclusão da proposta do licitante de que trata o parágrafo 4º implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. Isso. E aí aquela questão que a gente tem, né? São os dois exemplos. O licitante está vindo, ofereceu, era R$ 99.500, botou R$ 9.950 reais. O pregoeiro pode ir lá excluir aquele lance. Ele volta, pode continuar participando. Mas existe a situação, que até o professor Davidson Barcelos tem uma história muito bacana sobre isso. Foi o primeiro pregão que ele foi abrir, foi fazer a licitação, valor estimado R$ 1 milhão. Empresa A, 1 milhão, empresa B, 990, empresa C, 970, empresa D, 300 mil reais. Eu falo, ó, teve dúvida. Tirou a empresa D, falou proposta inexequível, tirou antes da fase de lance, tirou do jogo, que é a previsão que está na norma aí. Exatamente, professor. O que aconteceu? Para infelicidade do professor Davidson Barcelos, começou a fase de lances, 920, 850, 730, 295 foi a melhor proposta. A estimativa de preço estava completamente equivocada. Todo mundo botou preço perto da estimativa de preço. Vai ter lance, eu vou baixar meu preço para que antes, né? Espera a fase de lances. E quem colocou o preço real, ele excluiu. Teve que revogar o certame. Então, muito cuidado com essa ferramenta. Realmente isso pode acontecer. Vou lá excluir a proposta antes. O curioso é que isso me parece ali que ele vai fazer isso na fase de lances, porque não tem a análise entre cadastrar a proposta e iniciar a fase de lances, está início automático, né? Então, começou a fase de lances, tem um infeliz lá numa licitação de 10 milhões, botou 200 mil, eu vou lá e posso tirar a proposta. E como eu tirei a proposta, ele está fora. Ele não pode mais dar lance na licitação, ele não pode disputar a licitação. E aí que eu imagino, caberia defesa, o recurso dele falar, não, meu preço é exequível, volta para o jogo depois da fase de lance, seria aí a possibilidade dele recorrer. Então, realmente, colocaram na norma uma situação que na prática acontece, né, pode acontecer numa eventualidade aí no processo licitatório. Interessante. Volta pro jogo, viu, Priscila? Volta pro jogo. Volta pro jogo, viu, Priscila? Eu quero encerrar, então, pra gente encerrar um recado de cada um ali, pra quem a gente tá nessa reta final aí de ano. Vem um ano muito desafiador aí pela frente, 2023, virada de lei, virada de chave, inclusive, no mercado aí de licitações. Então, começando por você, Priscila, para todo licitante que está nos acompanhando, o que esperar de 2023? Nossa, o que esperar de 2023? Que Caos. pergunta! Nossa, esperar grandes desafios, muitas novidades. Acredito que abril de 2023 é um início de uma nova era, porque nós vamos ter licitações
Embora já estejamos acostumados com pregão, mas nós vamos ter muitas novidades e é um momento, não tem mais desculpa de se capacitar. Quem não se capacitou em 30 anos vai se capacitar agora, tenho certeza, diante desse marco regulatório e diante de uma nova lei que promete, sim, é claro que não vai ser da noite para o dia, mas mudar o estado das coisas como estão. Eu acho que a grande incentivo da lei é essa aproximação com o mercado, a criação de licitações, a criação de inovação, né? Ter a oportunidade de inovar dentro das licitações, por que não, de comprar melhor, considerando menor dispêndio, vida útil do objeto, melhores obras, enfim. Temos o BIM dentro da nova lei de licitação, que também fico muito animada quando vem uma inovação dessa para dentro da lei. Então, acho que esperar de 2023 é capacitação em massa, porque muitos ainda não se capacitaram, e se preparar. Se preparar, assim, para as grandes novidades. Muito bem. Anielo. Bom, pegando o gancho, né? Não há o que a gente falar em outra palavra que não seja capacitação. Costumo falar que não se ganha a licitação só com preço, se ganha licitação com informação estratégica de mercado, uma produção de uma proposta competitiva, análise de edital e compreender todo esse cenário, né? Todos esses detalhes, as regras do jogo constante nas ienes, elas estarem claras para o licitante e o licitante chegar naquele momento oportuno ali, na sessão eletrônica, conhecedor de todos os gatilhos e utilizar aquele espaço, aquele momento para exponenciar suas possibilidades. Acho que é isso, é capacitação, é estudo de modo a tornar o ambiente de negócios melhor favorável. Murilo. Muito bem. Olha, confesso que eu tenho dificuldade de falar alguma coisa que não seja capacitação, não seja se preparar, porque realmente a regra do jogo mudou. Se você não tiver antenado, continuar jogando o jogo do jeito que você sempre joga, nos primeiros meses vai funcionar, mas depois as pessoas vão evoluir, o mercado vai evoluir, os processos vão evoluir, e se você não estiver no auge dessa onda, você vai ser atropelado, né? E a gente sabe que o Brasil não é para amadores, mexer no mercado, trabalhar com o mercado, ser empresário no Brasil, isso é um desafio, e em licitação esse é um desafio ao quadrado. Tem que estar na ponta da língua, tem que conhecer, tem que estar bem preparado, ou pelo menos muito bem assessorado, né? Para conseguir navegar nesses mares aí. Muito bem, Priscila. Mais um episódio juntos. Obrigado pela sua participação. Nossa, que honra minha, hein? Não, honra é a nossa ter você aqui. Que honra minha. De Belém do Pará. Apresentar dessa vez, olha... Volte mais vezes aqui, porque adorei. Foi um prazer ter você aqui E eu com a gente. trouxe a chuva junto comigo, né? Você trouxe a chuva, né? Acho mesmo. Faz parte. Pessoal, obrigado pela participação de todos, por ter nos acompanhado aqui até esse momento. Voltamos na próxima terça-feira com especial de Natal com Rafael Mota, falando sobre como você, licitante, deve se preparar para o ano que vem aí. Como você bem viu aí, teremos muitos desafios. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.